Fala concurseira, bem-vindos a mais um episódio do Pode Passar. A gente está trazendo mais uma pessoa aqui no nosso estúdio que vai te ajudar na tua caminhada rumo à sua aprovação. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho com as notificações e, é claro, mandar esse conteúdo para alguém. Afinal, hoje a gente vai receber uma convidada que foi aprovada em um monte de concurso público. Daqui a pouco eu vou ler o currículo aqui. Eu pedi para ela um mini currículo, ela me mandou uma lista de compras do mês. É uma lista de todos os órgãos existentes no Brasil. Mas, enfim... Lembrando que, mais uma vez, esse episódio tem o apoio dos mapas da Lulu, né? Os mapas mentais da Laura Amorim, no cupom POD15, tá? POD15, lá nos mapas mentais da Laura, você consegue aí um descontinho nos combos, muito bom, tá? O pessoal do podcast tem aproveitado bastante e dado um feedback positivo pra gente aqui dos mapas mentais da Laura Amorim. Aproveite o cupom POD15 aqui na descrição do vídeo. Então, Carol, quer dizer, boa noite, Carol Couto. Quer dizer que tem outra Carol aqui, que outra policial do Senado aqui também. Vai ser fácil a comunicação. Pois é, assim não dá, e outra né? especialista em aprovação. Muitas Caróis. É o plural. Exatamente. Boa noite, galera. Obrigado por estar aí, quem está assistindo no YouTube, no Spotify. A gente está aí já com muitos episódios do Pode Passar e sempre trazendo alguém aí que vai te ajudar nessa caminhada rumo à aprovação. Certo? Hoje temos aqui minha colega de trabalho, Carol Castro, aprovada em 13 concursos. A menina é um fenômeno e hoje vai estar aqui para contar como foi a caminhada dela, como que ela conquistou todas essas aprovações. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, Carol. E te apresenta aí para quem não te conhece. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Vocês sabem que eu admiro vocês dois, tanto profissionalmente como pessoa. Já tive a oportunidade de convivo, né, com a Carol. Inclusive, somos charás até, a gente estava comentando no curso. E meu nome é Carolina, né, mas todo mundo me conhece como Carol. Eu sou aqui de Brasília mesmo, tenho 29 anos. E, como já falaram aqui, fui aprovada no concurso do Senado e hoje sou policial legislativa da casa. Deixa eu ler o currículo aqui, então. Posso ler aqui? Vou ler de baixo para cima, tá? Técnica Judiciária do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3. Analista Judiciário, especialidade Direito na PGDF, Direito e Legislação. Juíza Leiga na Comarca de Salvador, do TJ Bahia. Juíza Leiga da Comarca de Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Escrivã de Polícia Civil do DF. Agente de Polícia Civil do DF. Vocês compartilham essas também. Consultor técnico legislativo na especialidade Inspetor de Polícia Legislativa da Câmara aqui do DF, 11ª colocada no geral. Tem também analista legislativo, agente de Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do DF, 30ª colocada no geral. Temos, pegar um pouco de ar, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, advogada temporária do Ministério da Economia, hoje em dia Ministério de Gestão e Inovação, analista de apoio à assistência judiciária, especialidade Direito e Legislação da DPDF, Defensoria Pública, 3ª colocada. Tivemos também, como se não bastasse, área de controle aqui do nada, auditora federal de correição e combate à corrupção da CGU. E técnica legislativa, Polícia Legislativa do Senado Federal. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. É isso, pessoal. É só legal. O legal daqui, Carol, é que tem muita coisa que tem judiciário, né? Tem tribunal, tem área de controle, tem área policial / legislativa, tem legislativa também, puramente. Mas antes da gente entrar nesses detalhes aqui, dessas diversas aprovações, eu acho que você vai conversar com muita gente, porque são muitas áreas aqui de aprovações. Queria que você comentasse como que você decidiu fazer concurso. Tem exemplo na tua família, seu pai, sua mãe? Conta um pouquinho da tua infância, do teu... Claro que Brasília, a gente meio que respira concurso público sempre. Assim, ou você conhece alguém que faz, ou tem um parente, mas queria que você comentasse como que começou sua vontade. O exemplo veio de casa mesmo. Os meus pais são... meu pai é empregado público e minha mãe é servidora pública. E aí eu sempre via eles, assim, até hoje, né, como um exemplo. Eu sempre via, assim, eles trabalhavam, entregavam tudo para os órgãos deles, mas também fechavam a porta quando acabava o serviço, iam viver a vida deles, nunca faltou nada para a gente. Eu tenho um irmão e uma irmã, então eu falava, esse é onde eu quero chegar. E desde adolescente, eu sabia que eu queria fazer direito. Foi uma coisa que é engraçado, né? Porque muito adolescente só sabe na hora que vai marcar lá a opção no vestibular. E eu sempre quis fazer direito e depois sempre quis
fazer concurso. Ainda não sabia em qual área, como pode ver pelas diferentes áreas aí, mas era uma coisa que sempre estava na minha mente. Então, em 2012, eu consegui passar no vestibular na Universidade de Brasília, para Direito. Cursei 5 anos de Direito, fiz a grade normal. E logo depois que eu me formei na UNB, eu comecei a estudar para concurso. Assim, no começo, muito perdida, mas depois consegui tomar um rumo, assim. E que rumo? Seus pais, eles são da área de Direito ou não? Minha mãe é administradora, ela é concursada como administradora do INSS. E o meu pai, a formação dele antiga é em letras, português. Aí ele é bancário da Caixa, está para se aposentar. Mas ele, quando eu tinha assim, uns 12, 13 anos, ele também fez uma segunda faculdade, que foi de Direito. Mas assim, uma inspiração assim, da minha família de um jurista, alguma coisa assim, eu nunca tive. A minha família era mais de engenheiro. Ou de outros concursos, assim, a minha família tem muitos concursos. Meu avô era engenheiro florestal, mas foi concursado da CAESB, se aposentou pela CAESB. Então, família de concurseiro aí, já aprovado. O meu padrinho, o irmão da minha mãe, é engenheiro civil concursado da Câmara dos Deputados. Então, diversidade. Você falou aí que no início do teu estudo você teve uma dificuldade, vai passando aí para... Mas antes disso, na verdade. Tipo assim, na faculdade de Direito, tu já sabia que tu queria fazer... Tu entrou pro Direito para fazer concurso? Porque, assim, eu sei porque na minha família foi isso. Tipo, faz Direito porque Direito abre portas. Tipo, é a maior... Enfim, eu acho a maior falácia que existe, mas tudo bem. Tu foi nessa linha... Tu já sabia que tu queria concurso quando tu entrou na faculdade? Ou tu descobriu isso durante a faculdade? Assim, eu sempre tive essa ideia na minha mente, mas eu estava aberta na faculdade. Eu tentei fazer... Fui estagiária, né, de alguns escritórios aqui em Brasília, em diversas áreas. Testei diversas áreas. E... Tu gosta de testar várias? Eu sou... meio vamos ver, né, o que dá. Mas... E aí eu fui testando, fui estagiária de escritório de direito eleitoral, direito penal, direito civil, enfim, fui em todos esses ramos e eu via que não era aquele escritório específico, assim, que era ruim, eu via que não era uma atividade compatível com o que eu gostaria de ter no futuro. Tem gente que nasce com essa veia de correr... de questão de escritório mesmo, de correr atrás de cliente, de ficar recebendo ligação de cliente, meia-noite, querendo saber de processo. E aquilo, para mim, não me deu essa paixão, assim. Então, quando eu terminei a UNB, eu falei, não, quero concurso. Aí, foi daí que eu comecei, assim, que nem eu disse, no começo meio perdida. Mas... Você chegou a fazer OAB ou já pensou? Fiz OAB no passei no 8º, 9º semestre. Chegou a fazer OAB para garantir também, né? Ou para já, de repente, começar a fazer prova? É porque, assim, eu tinha... Alguns concursos que eu mirava precisavam de prática jurídica, né? Então, eu peguei a OAB para conseguir isso e consegui. Eu tinha 3 anos de prática jurídica. De alguns casos, assim, porque aqui em Brasília... pelo menos na minha época, não sei se mudou, para você conseguir a prática, eram 5 processos por ano. Num total de, acho que no mínimo 3, a depender do concurso. Então, eu consegui fazer isso por fora mesmo, pegava uns processos assim, só para contar. E aí foi mais por isso que eu fiz a OAB também. No colégio e na faculdade, assim, como que você era de aluno, assim, de estudo, enfim... Meu pai não vai me deixar mentir. Depois ele vai assistir esse vídeo. Eu era uma aluna tranquila, assim. Eu nunca dei problema. Meus pais foram chamados no colégio por algum mau comportamento meu. Eu era... Assim, eu brinco que eu era tipo, uma nerd esportiva. Que eu sempre gostei de fazer esporte. Então, isso me tirou um pouco do mundo, assim... Do bullying. Nerd. Então, eu estudava, eu
eu lembro que eu fazia muitas perguntas durante a aula. Uma pergunta que viesse na minha mente no meio da aula, Sabe, eu acabando da aula, perguntava. assim. acabando da aula, Não, mas eu tinha noção. finalzinho. Eu tinha noção. No curso de formação, assim, todo mundo acabado. Não. Não, Essa não era não, eu. mas tinha gente que Essa era não assim. era eu. Pô, cara, Tinha acabado de falar. Cara, teve uma vez que o professor tinha acabado a aula, velho. E o cara levanta a mão. Ainda bem que é o eu cara, digo, esse velho, horrível, eu vou né? matar esse Não, cara. E às vezes é algo assim, que o instrutor lá falou 18 vezes. Não, mas mais uma vez sobre... Não, no da PF, pô. Teve uma vez que era no teatro, que era, tipo assim, todas as turmas juntas, 700 pessoas. Nossa, não. Cara, e já era 10 da noite. A gente acordava às 5 da manhã. Um cara levanta e faz uma pergunta. O palestrante, ele passou 1 hora respondendo a pergunta do cara. Pensa em 700 pessoas querendo matar um indivíduo no final. Com toda razão. Às vezes é bom ser moita, entendeu? Mas eu digo assim, eu não perguntava na última. Eu era interessada. E aí eu tirava as minhas dúvidas na aula, então eu não ia para casa com dúvidas, então ficava mais fácil de estudar. Tu estudava bastante na época do colégio? Ou tu ia meio que com o que tu tinha aprendido? Assim? Então, eu até a 8ª série, assim, 7ª, eu tirava notas boas e aí eu ficava basicamente só jogando esportes, assim, que eu fazia handball e vôlei. Que nem eu. E aí eu ficava mais por isso mesmo. Eu ficava muito tempo no colégio, mas para fazer esportes. Aí depois a minha chavinha virou, assim. Eu falei, não, vou entrar no ensino médio agora, preciso virar a chave porque eu quero passar numa boa universidade. Então, aí virou. Aí eu estudava pela manhã e almoçava no colégio. Não tinha aula à tarde, mas eu ficava todos os dias. No meu colégio tinha, tipo, plantão de dúvidas. Uhum. E aí eu estudava na biblioteca, se eu tinha alguma dúvida de alguma matéria, eu subia lá no plantão de dúvidas e tirava, e ficava até 7 da noite. Não, tu era nerd. Pois é, mas... Assim, eu não estudava, não. Eu só fazia vôlei. Eu começava o vôlei às 6 da tarde e 10 da noite. Os professores gostavam, assim, de mim, mas eu coloquei aquilo na minha cabeça, que quando eu coloco um objetivo na minha cabeça, eu vou até o fim. Então, teus pais nunca foram chamados? Nunca. O meu já. Nunca, gente. Os meus já, por eu passar cola. Eu passava cola pra todo mundo. Eu já todo passei, mundo. já recebi, entre outras coisas. O meu pai conta uma história até hoje que... Eu quebrei uma régua de plástico na cabeça de um colega meu. Meu Deus. Mereceu. Não, Bem na hora que o professor tava Isso aí- entrando, eu peguei... Vamos cortar essa parte, que a investigação social não pegou isso daí. Não, eu era muito na minha, gente. Mas meu pai contou uma história engraçada que ele foi chamado lá na diretoria, quando eu estava no ensino médio, uma vez. E foi por engano. Carol, né? Tinha uns 4, 5 Caróis na minha turma. E aí a diretora chamou era para ser chamada outra Carol. Aí meu pai saiu do trabalho indignado, falando, não, o que você aprontou? Eu falei, não faço a mínima ideia. Aí chegou lá, não, era outra Carol. Meu pai ficou bravo da vida. Você se livrou, pelo menos. Mas eu sempre fui assim, tranquila, nunca... E aí, beleza, você passou na sua cabeça, não, quero fazer concurso público, meu pai e minha mãe, como você falou, conseguem ali dar uma vida boa para mim, para meus irmãos, e, enfim, só trabalhar mesmo no trabalho, talvez seja um dos grandes benefícios aí. E aí você... Por que você acha... O que você fazia de errado que você vê assim hoje, né, com toda a sua experiência aqui dessas aprovações, reprovações você deve ter tido no meio do caminho também, e você olhou para trás e falou, nossa, eu fazia isso aqui totalmente de errado. Quais são as suas dificuldades, assim? Mas você diz na época do concurso mesmo? Já para concurso. Quando você começou, vou começar a estudar. Aí você, meu Deus, que como é que tu começou a estudar? Como que foi isso? Gente, eu me formei no meio de 2017, né? Aí fiquei, caraca, e agora, né? Para o que eu vou estudar? E aí, um concurso que tinha acabado de sair foi o concurso da ABIN. E aí eu falei, não, vou estudar para esse, né? E era um conteúdo muito diferente, assim, que eu tinha acabado de sair da faculdade de Direito e o concurso da ABIN eram matérias muito parecidas com o concurso de diplomata, né? De Rio Branco. Então, cobrava economia, cobrava história do Brasil, história mundial, geografia, política. Realidade brasileira. Atualmente o pessoal chama de realidade brasileira, não sei se no edital estava assim, mas é muito... Então, assim... Foi meio que começar do zero, né? E
Mas você foi fazer essa prova, assim, na pegada de, pô... Não, eu fiz cursinho. Ah, você fez presencial. Eu Não, fiz um cursinho presencial. Conta como que você foi nela. Então, E o que você errava, né? eu fui bem, eu acabei sendo chamada para as outras fases, fiquei no cadastro reserva. E aquilo me deu um ânimo, assim, falando, cara, não, eu consigo, assim, vi meu nome lá, então é possível. E uma das coisas, acho que o maior erro que eu tive, na verdade, 2, assim, que eu consigo lembrar agora. Um foi... É muito pessoal, né? Sim. Mas eu digo assim, para mim, foi fazer cursinho presencial, porque eu sentia que eu estava meio... Depois, né? Que eu fui perceber que eu estava perdendo meu tempo, porque no cursinho presencial, querendo ou não, você tem pessoas de vários níveis diferentes, até de tempo de estudo. E, às vezes, eu perdia muito tempo com algumas pessoas perguntando coisas que, para mim, assim, da minha área de formação, por exemplo, podiam ser básicas. E o professor, claro, respondia a pergunta de forma mais completa, mas aquilo falava, não, tá bom, eu já sei isso. Então eu não conseguia ditar o meu próprio ritmo. E isso, para mim, foi uma coisa que eu fui perceber depois, mas que se eu tivesse começado já num cursinho online, que nem depois eu fui, que você consegue ditar o seu ritmo, que você consegue ver as horas que você consegue se doar por dia, eu acho que foi bem melhor. E a outra coisa que eu acho que muita gente faz é ficar se comparando com os outros, assim, não, mas fulano está estudando há menos tempo que eu e já passou. Ou, estou estudando há tanto tempo e ainda não passei no que eu queria. Então, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. A gente fica eu me cobrava muito. Porque, nesse tempo, os meus pais, eles falaram assim, não, se você quer concurso... Isso quando eu estava me formando, né? Porque eu estagiava quando eu me formei e o escritório, né, de advocacia que eu estagiava, eles queriam me contratar. Eles sentaram e eles falaram, não, a gente quer fazer uma proposta para te contratar, para você ser advogada aqui. E eu gostava do ambiente de lá. Foi o melhor escritório que eu trabalhei. Só que aí eu sentei com os meus pais e falei, mas eu acho que eu vou estar perdendo... Por mais que eu goste do ambiente, eu sei que não é isso que eu quero para a minha vida. Mas aí você fica na dúvida não, mas eu vou ganhar dinheiro imediato ou não vou ganhar dinheiro e ficar estudando. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu nunca gostei de ficar cobrando... não cobrando, mas com a ajuda financeira dos meus pais. E eu sei que não é uma realidade que todo mundo tem, que eu sou privilegiada por ter tido essa oportunidade, para os meus pais terem sentado comigo e falado, não, se é isso que você quer, a gente vai te ajudar. Você não precisa, se você não quiser, você não precisa pegar esse trabalho e pode ficar só estudando, que a gente vai te ajudar nesse tempo que você estiver só estudando. E isso foi uma decisão muito difícil para mim, porque por mais que eu soubesse que eu podia contar com meus pais, que eles estavam lá para me ajudar, que eles sempre me apoiaram nesse caminho inteiro, eu falei, vou ficar dependente dos meus pais? Eu, com 22 anos, vou ficar dependente? E isso era uma coisa que me puxava muito. Então, eu usei meio que esse privilégio, mas eu usei de uma forma que rendeu frutos, né? Tanto que, hoje em dia, eu agradeço eternamente a eles. Beijo, pai, beijo, mãe. É um negócio muito complicado mesmo, porque, assim, você era estagiária e tal, e depois... ia ser contratado, já ganha uma graninha, né? Tipo assim, e quando você é jovem, assim, com 20, 21 anos, está ganhando bolsa estágio, sei lá, de R$1.000 e tantos, você não gasta com nada, pô. Todo mundo paga suas contas, você é rico, né? Você, nossa, tô com dinheiro e tal. E aí, se você ganhar zero, tipo, realmente é chato, assim. Depois você ter que, sei lá, um fim de semana que você queria sair, ter que, de repente, pedir dinheiro pro seu pai, pra sua mãe. Aí é chato, né? Só que, enfim, acho que foi boa a decisão. E assim, como é que foi pra ti a pressão disso? Porque... Realmente, foi meio parecido, assim, eu também, quando me formei na faculdade. Só que eu, no caso, eu já morava com o Cris, né? E eu recebia a pensão do meu pai, enfim. Mas eu me impressionava muito, porque tipo, eu já estava com 24 quando eu me formei. Porque eu fui um ano para a Irlanda, voltei, enfim. E como é que foi lidar? Porque, às vezes, as pessoas, tipo, tu só estudava... Né? Tipo, eu acho, às vezes, só estudar. Eu tive essas duas experiências e acredito que tu também.
é mais desafiador do que quando tu tá conciliando, porque tu tá ganhando um dinheirinho, tipo, tu tá fazendo o teu, né? Tu não tá dependendo de ninguém. Como é que foi para ti essa questão mental mesmo, assim, de cobrança? Cara, é difícil, assim, eu acho que eu mais me pressionava do que as outras pessoas me pressionavam. Porque, como eu disse, meus pais sempre me apoiaram. Então, como eu estudava em casa, que eu tinha essa mania. Tem muita gente que tem problema em estudar em casa, né? Não consegue se concentrar e tudo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu sigo a Carol no Instagram. A mesa de estudos dela é tipo assim... Não, ela no Senado, a mesa dela no Senado. Eu entrei assim, aí a mesa dela, ela tem todos os marca-textos de todas as cores, tipo, organizado. É uma pessoa metódica. Tu entra na minha mesa, é tipo o zaralho, tá ligado? Tipo, é tudo jogado por cima. Eu falei nojento no sentido de assim, que nojo, assim, sabe? É um negócio bem organizadinho, assim, que tipo assim, ela não deve tirar nada do lugar quando acaba, devia guardar tudinho lá e tal. Não, gente, enfim. é porque eu sou... Só um parêntese importante. Eu sou viciada em papelaria. Esse é um dos meus vícios. Então, assim, até hoje, o meu chefe lá tem uma filhinha. Eu fico... Uma filhinha, eu não sei quantos anos a Luna tem, mas deve ter uns 9, 10. Eu fico compartilhando com ela novidades da papelaria até hoje. Falei, olha essa caneta que chegou, vamos comprar, olha, é uma cor diferente. Mas... então, eu acho que eu mais me pressionava do que os outros. Porque os meus pais, como eu estudava em casa, eles me viam estudando. Não era uma coisa assim que eu falava, vou estudar e tipo, sumia no mundo. Ou eles me viam vendo TV. Eles me viam estudando o dia inteiro. Então, eles não me cobravam porque eles viam que eu estava fazendo por onde. Mas eu me cobrava. Justamente por isso. Às vezes, as pessoas de fora chegam, o que você faz? Aí eu, não... sou concurseira, estou estudando. Então você só estuda? E isso, às vezes a pessoa fala até sem má intenção, mas aquilo bate em você. Tipo, meu Deus, é uma cobrança, assim, que você mesmo se coloca. E é natural. Então, eu já tive momentos ruins. Eu lembro que às vezes eu deitava, assim, principalmente na pandemia, né? Que os concursos todos... foram suspensos. Fazer algum concurso antes, assim, e passar? Tu tinha alguma coisa certa antes da pandemia? Não. Eu estava estudando pro da PCDF. Escrivão. E foi suspenso 2 dias antes. 2 dias antes. Eu estava pronta para vir para Brasília, morando em Pelotas. Nossa, não, e teve um também que eu fui fazer. É que a gente vai lembrando, assim, né, quando você vai perguntando. Mas teve um que eu fui fazer que foi de delegado da PC Paraná. PC Paraná foi eu estava lá, e aí eu cheguei sexta, o concurso era domingo. Aí, beleza, eu passei sexta, passei sábado, eu acordei domingo, beleza, vou fazer a prova e tal, não sei o que, cancelado. Pois é, no sábado tava ok, acordei domingo, não tinha mais. Esse concurso que você passou também, PGDF, também anulou. Também foi o primeiro a ser adiado esse. Sim. Aí na semana seguinte era PCDF e foi adiado também. E aí... Durante a pandemia foi complicado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia e ficava passando tempo e você, meu Deus, quando que eu vou ter a oportunidade de novo? E aí eu lembro que às vezes tinham dias que eu acordava assim... Acordava não, ia dormir, olhava assim pro teto, e chorava, falando, meu Deus, eu nunca vou conseguir sair de onde eu tô empacada, não vou conseguir. Mas assim... Devia ter ficado no emprego. Chorava, aí dormia, acordava no outro dia lá, como se nada tivesse acontecido, fingindo plenitude, como sempre. Isso. E como é que era a tua rotina, assim, nessa época que tu só estudava, digamos assim? Tu acordava, que horas? Tu tinha um planejamento, como é que era? Assim, eu sempre fiz o meu planejamento. Como o Vitor já deu spoiler, eu sou um pouco metódica com as minhas coisas, tenho toque. Então, eu sempre me organizei sozinha, desde sempre. Assim, todas essas aprovações, eu que organizava meus horários. E eu sempre fui uma pessoa muito diurna. Eu sempre fui de acordar cedo. Sempre, assim, até antes de estudar para concurso. Dormia cedo. Então, eu planejava minha rotina de forma com que eu acordasse cedo, mas também parasse de estudar cedo. Mas eu digo assim, teve a época da pandemia que eu acordava 3h30 da manhã. Pô, não é cedo. É coisa de madrugada. Nem dormiu ainda, pô. É madrugada. Mas assim, eu parava sempre antes de anoitecer. Porque, de novo, é uma coisa pessoal. Anoitecia, eu não conseguia mais focar em nada, assim, prestar atenção em nada. Mas, normalmente...
quando eu só estudava, eu fazia um planejamento de estudo de, sei lá, também não era tão cedo assim. Eu acordava às 7, tomava café, aí estudava pela manhã. E, assim, uma coisa que nunca faltou no meu cronograma era um tempo, assim, para esfriar a cabeça na questão de esporte ou academia. Então, eu sempre fazia, assim, mais ou menos no horário do almoço, voltava, almoçava, tomava banho, descansava. 2h30, assim, eu voltava a estudar, e estudava até umas 6h30. Então, era de manhã e de tarde. Porque além de aprovação, a Carol coleciona troféus de futebol, né? De futebol, eu vejo lá, Carol. A Carol é futebol na veia. Eu tô até procurando agora um lugar para treinar vôlei de novo. Me empolguei com as Olimpíadas e agora quero voltar. Quadra? Quadra. Ah, tá. Porque um amigo Depois meu eu te passo os contatos. Acho que o Clube Coach tem. Um amigo meu faz praia. Então eu pensei na praia. Eu preferia a praia. O problema é que meu joelho não gosta muito da areia. Mais, né? Não, mas terreno... a areia é melhor pro joelho, assim, questão de impacto, né? Não, aqui, é que... eu não sou médica, gente, mas... Não, é que a questão não é o impacto, é que meu joelho é solto. É mudança então de direção, né? É tipo um sol. Melhor não jogar nada. Pessoal... eu conheço o seu histórico de joelho. É bom. Só pra vocês saberem, pessoal, meus 2 joelhos estão com o ligamento cruzado rompido. Ou seja, Então... eu tenho que fazer... Ou eu faço uma cirurgia e fico de cadeira de roda 6 meses, ou eu faço 2 cirurgias e fico aí 1 ano fora. Mas eu queria fazer só um parênteses aqui também para dizer o tanto que a Carol foi guerreira no nosso curso. Eu acompanhei de perto, porque a bichinha tava com o joelho ferrado, não conseguia nem andar direito. E, assim, teve condicionamento físico lá, teve prova física, e a Carol sempre deu o máximo dela. E eu te admiro muito por isso, porque eu vi o tanto que foi ralado. Eu lembro na época que você ia fazer lá as provas e tal, a gente já fazia podcast, né? E aí você, nossa, acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Aí foi. Agora foi. Exato. Pessoal, antes da gente continuar, vou pedir mais uma vez que você deixe seu like, faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho com as notificações e envie esse conteúdo para alguém. A Carol vai falar muito ainda aqui sobre as aprovações dela, reprovações, histórias, etc., dicas de estudo. Lembrando que, inclusive, a Carol estava me falando aqui nos bastidores que ela usou os mapas da Lulu. Ó. Então, aproveitem aí os mapas mentais da Laura Amorim. Pode 15 o cupom, você tem 15% off nos combos dos mapas mentais da Laura Amorim, tá? É um método de revisão muito eficiente, principalmente para quem tem memória visual, né? Ela que fazia várias coresinhas lá deve ter se identificado com os mapas da Laura, que são bem legais, assim. Então, vale a pena você conhecer. Pode 15 o cupom, POD15. Para você que está no YouTube, está aqui na descrição. No Spotify, a gente também coloca na descrição, mas é POD15 nos combos dos mapas da Laura Amorim. Às vezes eu quero falar mapa, eu vou falar mapas da Carol. Flashcards da Carol e mapas da Laura. Mas vamos lá. E aí, beleza. A época da pandemia, apesar de ter sido um momento que não tinha prova, que deve ter sido muito difícil, principalmente para quem virou desempregado oficialmente, né? Porque quando você está na faculdade, você não é. Depois, quando você está... Não, depois da faculdade é. Na verdade, na estatística, é só se você está procurando emprego. Você tem essa, sabia? Que você é desempregado. Então, você não tá mas nem desempregado você é, né? Porque nem empregado eu fui. Nem isso você... Exatamente. Nem isso nesse patamar. Apesar disso, para muita gente começou a estudar para concurso e resultados de concurso público foram alterados por causa da pandemia, inclusive da PCDF. Apesar desse momento difícil, você acha que foi fundamental, porque você estava logo no início ali, mais ou menos, tal, você não tinha aprovação ainda, você acha que todo esse contexto também te ajudou, já que você não saía, você não tinha distração? Assim, a pandemia, ela me ajudou a focar mais. Como você falou, não tinha outras distrações, foi nessa época que eu acordava mais cedo. Eu não tinha esse costume sempre, tá, gente, de acordar 3h30. Foi mais na pandemia. Eu falava, tô em casa já, não aguento mais, vou distrair minha cabeça. Então, foi bom para distrair, assim, que às vezes você em lockdown, né, que nem a gente ficou uma época. Mas tu chegou a parar em algum momento? Nunca. Tipo, durante a pandemia, não? Nunca. Inclusive, eu acho que foi o tempo que eu mais estudei. Porque eu sei que, eu conversando com muita gente naquela época, eu sei que desanimou muita gente. Eu tive umas 2 ou 3 paradas, assim, de uns 15 dias que eu dizia... Sabe aquele negócio, marca concurso, aí suspende, aí eu, não vai sair esse negócio por mais 3 meses. Aí eu parava um pouco. Além da galera que estava já estudando para concurso, teve muita gente que foi estudar para concurso. Porque ou foi demitido, ou ficou com medo de ser demitido e falou, caramba,
o fulaninho ali, que é auditor, tá de boa. Tá tipo assim, o analista do tribunal tá lá trabalhando, tá em casa, os processos pararam, pô, tá de boa, caramba. E aí começaram a estudar também por causa disso. Mas muita gente parou também, né? Muita gente parou. Época. Muita gente desanimou, assim. E tu acha que tu já estava preparado para aquela prova da PCDF? Tava. Eu também tava, eu tava na Ai, ponta nossa, dos eu fiquei cascos. com muito ódio. Tu ficou com raiva também quando Não, teve a fiquei, suspensão? velho. Fiquei porque, assim, Tinha pô, um eu tava caso aqui, né? preparada, pô. É. Não, e tinha um caso em Brasília. É, foi. E, tipo, foi bem a gente não assim. sabia qual ia ser a proporção. Sim. Mas eu, tipo assim, eu já falei isso algumas vezes. Eu desci, o Cris falou, suspendeu, acho que suspendeu o teu concurso. Eu olhei, tava, tipo, o jogo do Flamengo, 60 mil pessoas no estádio. Bacana. Aí eu falei, vai. É porque... eu lembro, a gente já contou essa história aqui algumas vezes, quem acompanha mais tempo, né? Eu lembro que o Arthur virou pra mim, o Arthur Lima, né? Na direção virou, o Vitor, manda um e-mail pro Sebrae perguntando se essa prova vai adiar. Aí eu, que adiar? Um caso em Brasília, que conversa, até parece que não sei o quê. Aí no dia seguinte, o Correio Brasiliense começou a cogitar e tal, aí na época eu conseguia falar lá com o diretor, ele falou que sim, que ia adiar mesmo. Eu falei, putz, que legal, que bacana. Eu tava vindo pra cá, pô, quando adiou, tipo assim, foi de noite, eu acho que saiu. É, foi bem tipo, na véspera. Foi durante o jogo, Quinta-feira, durante É. o jogo, é. E sexta-feira eu pegava o avião. Aí eu falei, graças a Deus, né? Mas aí, aquelas ligação pra companhia aérea, já todo mundo... Aquilo foi um caos. A prova ia ser março de 20, foi agosto de 21. Pra vocês terem uma ideia. Não, foi ainda depois da PF. Tu fez PF, PRF, não fez? Ah, então, é porque assim. Como é que foi, tipo assim, passando a pandemia, quais concursos, tipo, qual foi a tua rota ali? É a área, né, tal. Então, eu comecei muito perdida, né? Tanto que eu fiz o da ABIN e aí depois eu tentei focar em tribunais. E na área, assim, judiciária, né? Só que eu estudando, e é engraçado, porque na faculdade eu não tinha tanto apreço por direito penal. Mas é porque eu não tive uma experiência prática muito boa na faculdade com a banca de professores de direito penal. Tanto que eu fiz a minha OAB em civil, minha OAB foi totalmente diferente. Só que estudando para concurso, eu comecei a tomar gosto pelas matérias de penal, pela jurisprudência de penal, pela dinamicidade. E aí eu tive um estalo assim, falei, cara, vou estudar para delegada. E aí eu não lembro se foi um pouco antes da pandemia que eu tive esse estalo e resolvi focar nessa área. Mas depois de um tempo, esse passou a ser meu foco. Só que era engraçado, porque eu fazia tudo que aparecia. Por isso que eu tenho essas aprovações em diferentes áreas. Porque eu vinha estudando básico, assim, as matérias básicas que normalmente caem em todos os Qual que era? concursos. Fala, pessoal. Oi? Quais eram as matérias? Português, direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico. Essas que normalmente é conteúdo básico, né? E penal, processo penal. E aí eu ia fazendo tudo que aparecia, tudo. Assim, o meu foco era delegado e eu estava estudando para delegado da PCDF, que até hoje não saiu o concurso. E aí eu ia fazendo as coisas que iam aparecendo no caminho, assim. E tanto que o primeiro concurso que eu fui chamada, assim, que eu realmente comecei a trabalhar, foi o primeiro concurso que eu fiz depois da pandemia, que foi o do Ministério antigo Ministério da Economia, hoje Ministério da Gestão. Temporário, né? Que foi o de advogado temporário. E foi foi uma coisa que foi o meu pai, que foi, eu não esqueço disso até hoje. Meu pai foi no meu quarto, eu estava estudando, aí ele me mostrou o link, falando, vai abrir esse processo seletivo, que não é um concurso, né, porque era temporário, era um processo seletivo. O salário é ok, assim, são tantos anos, não lembro direito quanto que era. Por que você não faz? Aí eu falei, nossa, pai, mas cai umas matérias tão diferentes, assim, tipo, cai as matérias básicas, já estou acostumada, já tinha revisado várias vezes e tudo. Até porque foi logo quando estava acabando a pandemia, então, como na pandemia eu dei um gás, eu já estava meio que com essas matérias básicas na mente, só que eram as legislações, porque eu cuidava lá da Comissão de Ex-Territórios Federais. Então, era uma legislação bem transitória, temporária, uma legislação bem específica, umas emendas constitucionais bem específicas. Aí ele falou, faz. Vai que, né? O não você já tem. Aí eu falei, tá bom. Aí
uns 3 meses antes da prova, eu meio que larguei as matérias básicas, porque eu já tinha um domínio sobre elas. E foquei nessas matérias específicas. E aí deu certo, eu fui terceira colocada em geral, fui Qual foi a chamada. banca? Lembra? Eu acho que foi Sebrasp. Eu lembro que uma errada não lava uma certa, então eu acho que era Sebrasp. Boa. E foi muito bom esse concurso, que foi o primeiro que eu comecei efetivamente a trabalhar, porque ele, como estava assim, saindo da pandemia, eu tive a oportunidade de ter um regime híbrido de trabalho. Então, a gente assinava um contrato de gestão e tudo, e acho que quando ainda estava saindo da pandemia, a gente ia, tipo, uma vez na semana presencial. E o resto a gente ficava em casa. O que me ajudou muito, por essa questão de não ter deslocamento. Sim. Aí o trabalho também era um trabalho sob demanda, os processos que chegavam. Então, eu tive a oportunidade de ganhar o meu dinheiro De volta. agora, de não ficar tão dependente dos meus pais e continuar estudando. Mas, assim, foi uma sorte que a pandemia trouxe, nesse sentido. Porque... Isso foi antes da pandemia, então? Não, foi logo quando estava começando a abrir as coisas, assim, pouco... Foi 2020, eu acho. Ainda foi 2020. Foi 2020. Foi antes das provas, por exemplo, da PF, da PRF? Foi. Só que aí, por que eu não fiz PF, PRF? Porque eu estava estudando para delegado, e delegado não caía física, matemática, contabilidade, estatística. Então, eu resolvi focar... Eu fiz o último que teve de delegado da PF. 2000 Também foi esse aí. Então, aí eu fiz de delegado, eu não passei por 4 pontos. Não passei, assim, para corrigirem a minha peça. Foi muito alto o corte daquele concurso de delegado. Uma amiga minha que passou para o MP aqui, do DF, ela é procuradora hoje, ela fez 96 pontos, tipo eu acho. Que foi a minha, mais ou menos, o que eu fiz, e fiquei em 25º de agente. Ela fez 96 e ela ficou por 2 pontos. Foi a mesma coisa que eu. Fiz 90 e alguma coisa e eu fiquei chateada porque eu tinha acertado a peça. E eu tinha feito uma peça maravilhosa. Sério, assim... Porque eu tava treinando para fazer peça e tudo. E aí, quando eu vi, que eu lembro até que muita gente caiu na pegadinha, que eu lembro que a peça era infiltração policial virtual com base no ECA. E muita gente tinha colocado a infiltração policial do Código de Processo Penal mesmo. É daquela de Orcrim também, né? E aí, eu tinha arrasado. Eu falei, nossa, se corrigirem minha peça, eu vou ir bem. Por 4 pontos, não consegui. Mas tudo tem um porquê, né? Aí a gente vê hoje onde a gente está e a gente entende o rumo das coisas. Teve alguma reprovação que te... Caramba, te quebrou assim, que você ficou bem chateado? Acho que é essa, né? Porque como eu estava ensinando para delegado, aquilo dali era o meu teste maior, assim. Porque eu fazia esses agente, escrivão, mas o que eu queria mesmo era de delegado. E aí, não passar por 4 pontos foi uma coisa que me machucou muito. E aí, foi nessa hora que eu falei, nossa, que bateu assim. Eu falei, nossa, nunca vou conseguir passar no que eu quero. Nunca vai dar certo. Sempre vou bater na trave. Mas, assim, uma coisa que eu acredito que eu tenho é resiliência. Porque eu não me deixava abalar, assim, eu ficava triste, mas no dia seguinte eu acordava e beleza, vamos para outro dia, vamos continuar, nada aconteceu, fim de costume e vamos para lá. E dessas todas as aprovações que eu já citei aqui, nossa conversa, essas 13, qual que foi a que você falou, nossa, top, essa aí foi a que eu... Não precisa ser o carro que você... Pode ser um carro que você nem assumiu, mas, tipo assim, essa aí você falou, nossa, que top, que bom que eu tomei essa decisão de dizer não para o meu chefe. Eu fiquei muito feliz nos da CLDF, porque eu cheguei até a ser chamada para o curso de formação lá. E, assim, foi bom e foi frustrante ao mesmo tempo, né? Porque só chamaram para policial legislativo lá da CLDF esse ano. Me chamaram no começo desse ano. Estão chamando muita gente agora esse concurso ainda. Ele vai até novembro. Quando foi esse concurso? 2018, 17, 18. FCC, né? E aí teve pandemia. Aí o de policial vai até novembro desse ano. Tem uma amiga minha que está... Desculpa, novembro do ano que vem. Tem uma amiga minha que está
tá querendo aí ser chamada, ela tá para administrador. Só que acaba em março. Aí, cada cargo é Eu me lembro que eu pensei em fazer esse concurso, porque eu estava começando a estudar. Mas o atual presidente, ele Ele chama geral. Ele tá chamando liga muito. pros- Ele me ligou. Ele liga. Eu achei que era trote. Ele liga Falei, pra galera. E aí? Mas, é assim... E por que você ficou tão Então, feliz? na época da pandemia, tu já sabia que tu tinha sido, pelo menos, aprovada nesse? Eu sabia que eu tinha sido. Só que é bom, assim... Não, beleza, eu vi meu nome lá e tudo, mas é muito agoniante. Muito agoniante. Foi... Você fala, meu Deus, será que vão me chamar? Será que não vão? Aí você fica naquela aflição. E aí convocaram para o curso de formação. E eu fiquei 2 meses no curso de formação, vivendo aquilo, tipo, essa vai ser a prática, esse vai ser o seu dia a dia. E não me chamavam. Aí acabou o curso, né? Passei no curso. Não me chamavam. E aí aquilo ali foi virando uma frustração, né? Mas um outro concurso que eu fiquei muito feliz de ter passado foi o da CGU. Assim, fiquei feliz e ao mesmo tempo frustrada, porque nas objetivas eu estava dentro das vagas imediatas. E aí, com a discursiva, foi a FGV, né, também, pelo que eu me lembre. Foi. Com a discursiva, eu saí das vagas. Então, foi outra frustração. Assim, fiquei feliz, né, porque era um cargo que não estava nos meus planos também, de auditor. E aí eu fiz o de especialidade de correição e combate à corrupção, porque era o que mais tinha direito. Eu me lembro desse concurso. Aí eu falei, beleza, vai ter auditoria, mas eu dou uma estudada. Que era isso. Como eu estava estudando essas básicas há muito, muito, muito tempo, quando chegava perto dessas outras que tinham matérias diferentes, eu meio que focava só nas matérias diferentes. E isso foi bom em E algumas nesse te delas. chamaram também? Então, eu pedi fim de fila, né? Quando eu passei no Senado. E eu acho que... Porque semana passada, retrasada, o pessoal da comissão entrou em contato comigo, falando que parece que estavam tendo uma conversa de que iam chamar. Teve uma autorização dos 25% lá. Que parece que, com essa autorização, eles iam acabar chamando todo mundo, inclusive o pessoal fim de fila. Vai acabar, o cargo do auditor vai acabar. Vai chamar geral. Pois Todos é. aprovados. E tu pensa em ir? Não. Cara, eu sou muito feliz lá no Senado. Mas, assim, é óbvio que é uma carreira maravilhosa também. Mas eu já coloquei na ponta do lápis. Até pelas funções, tudo, eu teria que... Cara, se eu chegasse lá, eu teria que aprender do zero, assim. Porque eu só estudei auditoria, essas coisas, para o concurso. Então, eu teria que começar engatinhando. E lá no Senado eu já estou pegando o ritmo das coisas. Além de ser uma atividade mais dinâmica, assim, que eu me interesse mais. Mas, a gente fica meio balançado, né? Pô, auditor e tudo. Você respondeu por que foi a da CLDF que você mais ficou feliz? Não, porque foi um dos primeiros. Sim, E tá que bom. eu fiz o curso de formação. E o curso de formação me deixou muito... Nossa, agora vai. E não foi, né, no caso. Não, mas depois foi. Depois foi. Um dia Não, Você e o da postou que- PCDF, o que tu achou? Que até hoje chamaram... Não, depende da sua colocação. Eu ia estar na primeira turma. Inclusive, eu estava fazendo curso, né? Escrivão, ela já teria sido chamada. A gente já foi também, né? A maioria não, alguns já foram. Acho Mas nem que- escrivão não acabou lembro. ainda. Nem escrivão acabou ainda. Parece que vai ser em novembro. Eu ouvi essa Mas é o história. concurso mais enrolado da década. É. Eu, mesmo primeiro Nossa, colocado, esse eu foi teria muito- sido Tu chamada. ia ter ido pra Brasília esse ano agora. Foi engraçado também, porque esse negócio de concurso, eu ouvia isso, só que eu achava que era mentira. Mas aconteceu comigo. Você vai passando, assim, fora das vagas, que nem eu passei, nesses concursos, assim, né? CLDF, tudo, você vai passando fora das vagas, aí você vai ficando frustrado. Meu Deus, não vão me chamar. Aí você vai fazendo. Aí depois chama tudo de uma vez. E é sério, aconteceu comigo, porque o concurso da PCDF demorou 1 milhão de anos para as fases e tudo. E aí, quando finalmente chamaram para o curso de formação, eu já estava como analista da defensoria, pedi a licença lá, legal, com base na 840, e consegui ir fazer o curso da PCDF de escrivão. Então, eu estava trabalhando na defensoria, já nomeada, empossada, fazendo o curso de escrivão no PCDF, e aí faltando, acho que
5 dias para acabar o curso de escrivão. Eu já tinha feito aulas de tiro, já tinha feito prova, já tinha passado. Acho que faltava só defesa pessoal. Te chamaram para outro curso de formação? Tu é especialista em curso de formação? Não, me chamaram para o Senado. Aí eu fui... Outro curso de formação. Aí comecei outro curso de formação. Ah, que legal. Que bom que é assim, você pode escolher depois. Demorou, mas compensou. Demorou, mas veio. Algum outro que você teve vontade de ir? Tipo, técnico do TRF3, juíza leiga? Então, é que nem eu falei, eu fazia tudo que aparecia, assim. Minha família é de Minas, então foi bom ter ido lá, fazer a prova, eu revi meus parentes. Fui em Salvador também, fui em São Paulo. Mas, assim, juiz leigo, as pessoas leem, assim, e falam, nossa, juiz, né? Mas era um cargo temporário também e que, pelo que eu me lembro, posso estar errada, mas pelo que eu me lembro, você era remunerado por peças que você fazia. Então, você ainda tinha que fazer X peças para ganhar 5 mil reais. Então, por mais que esse nome seja pomposo, na verdade, não valia a pena. Assim, assim no patamar que eu já estava quando eu fui nomeada lá. Porque quando eu fui fazer, não lembro quando foi o ano, eu acho que eu não tinha nada assim também. E aí, qualquer coisa era bem-vinda. Então, se eu fosse chamada naquela época, eu talvez teria ido. Mas você vê, de novo, as coisas acontecem da maneira como tem que acontecer mesmo. Porque, às vezes, eu indo para lá não ia ter tempo de estudar. Então, não estaria aqui agora. E aí, assim, depois dessa prova que tu falou de delegado da PF, que foi em 21, né? A nossa prova do Senado foi 22. Foi em novembro de 22, se eu não me engano, eu já estava na PF. Depois dali, tu virou a chave, tipo assim, de não estudar mais para delegado e estudar para o Senado, ou teve outros concursos no meio? Como é que foi essa virada, assim, de estudar para delegado para voltar para estudar para outras coisas? Não, então, quando eu terminei a prova de delegado da PF, falei, beleza, não deu, vou estudar para delegado da PCDF. Então, eu estava estudando para o concurso de delegado da PCDF quando o concurso do Senado chegou. Tá. E aí, eu falei, eram 7 vagas, né, imediatas. Aí eu falei, cara, vou fazer, né? Que nem eu fiz todos os outros. Então, foi isso. Eu não estava, assim, no meu planejamento estudar pro legislativo especificamente. Ainda mais com essa quantidade de vagas, mas eu falei, já vi que em outros concursos esse pessoal coloca essa quantidade de vaga, acaba chamando o triplo, quádruplo. Aí eu falei, vou tentar, né? Até para eu treinar para delegado. E aí acabei fazendo e acabei conseguindo passar. O nosso foi, no caso, 15 vezes, né, que chamaram, porque chamaram já 112, eu acho. Graças a Deus. Né? Nossa. Antes da gente continuar, só lembrar mais uma vez para deixarem o likezinho aqui, fazer a inscrição no canal, ativar o sininho com as notificações. Terças-feiras, de forma quinzenal, a gente traz alguém aqui que vai ajudar nessa tua caminhada rumo à sua aprovação, beleza? E para te ajudar nessa caminhada novamente, a gente volta a citar aqui o POD15, o cupom POD15 nos mapas da Lulu, os mapas mentais. Aí, se você não conhece mapas mentais, uma ótima forma de conhecer os mapas mentais é pelos mapas da Lulu, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então, no cupom POD15, você tem 15% de desconto nos combos da Laura Morim, lá nos mapas mentais mais famosos do mundo dos concursos. Carol, você fazia uma coisa que muita gente acha errado, que é estudar para um monte de área, né? Um monte de concurso diferente, Sim. etc. Vários mentores. Você teve mentor? Não. Né? Nunca teve mentor? Nem. Auto-mentora. Então, você olha para essa galera e ri da cara deles, né? Como é que é? Tô brincando. Dos mentores? Não, tô brincando. Dessa pessoa que fala que não tem que estudar para todas as provas ou não. Você acha que realmente... Não é que você chegou e estudou para todas as provas. Você teve pelo menos uma direção. Agora eu tô com policial. Não, agora que eu tô com tantas matérias bem... não, dessas daqui da CGU talvez dê. Como que era teu racional para conseguir estudar para legislativo, policial... tribunal, etc. Controle. Nossa, essa pergunta foi difícil. Porque CFGV. É porque, na verdade, eu tinha essa direção, né, do que eu queria, mas, ao mesmo tempo, eu ia me desafiando mesmo, assim. Eu sei que nem você falou, ninguém recomenda fazer isso. Mas
Não era que assim, eu parava a minha vida toda para mudar de área. Eu tinha uma área específica em mente, mas eu não deixava de aproveitar as oportunidades dos editais abertos. Mesmo que fosse para treinar, assim, a treinar tempo de prova. Às vezes, eu acho que esse tanto de prova que eu fiz muito. Gente. Essas 3 aprovações vêm junto de umas, sei lá, 100 reprovações. Que as pessoas não veem essa parte, né? Mas esse tanto de prova que eu fiz me ajudou muito a controle de tempo durante a prova, a saber ter uma estratégia assim, de ir no banheiro em tal momento para esfriar a cabeça, de fazer a discursiva quando estivesse em tal outro momento. Então, me ajudou a ficar mais calma. Então, eu acho que o rumo eu tinha, o objetivo eu tinha de área, só que eu não chegava assim, nossa, tem esse edital aqui, mas não vou fazer porque não é nada que a ver com o que eu quero. Eu metia a cara, assim, reprovava, mas às vezes dava certo. Então, eu acho que foi mais cara de pau do que qualquer outra coisa. E assim, beleza, vou reprovar, mas o não eu já tenho. Então, vou tentar correr atrás da aprovação. Tipo, quando não tinha... Não sei se tinha esse momento, mas não tem nenhum edital aberto que me interessa, que vale a pena, meu esforço e tal. Você estudava para quê? Para delegado. Para delegado? É. Tá. Tu ficou, tipo assim, deixando, na verdade, uma base, né? Tipo, as matérias que caiu em todos, tu meio que tinha a base e aí tu focava naquelas diferentes, né? Tipo, eu acho que pra quem tá há muito tempo estudando, a gente acabou ficando muito tempo estudando, né? Quem ficou na pandemia, tu começou a estudar que ano? 2018? Isso. Final de 2017, mas assim, pra valer 2018. A gente começou a estudar mais ou menos junto. Então, querendo ou não, tipo, quando tu chega lá em 21, penal, processo penal, administrativo, constitucional, português, são matérias que, tipo, cara, tu já tá num nível muito alto. Você já sabe até o que o professor da videoaula vai falar, entendeu? E aí, tipo, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu não recomendo, por exemplo, a pessoa começar estudando para um monte de concurso junto. Porque vai dar ruim. Tipo assim, muita gente quer começar estudando para PF e PRF. Porra, não tem nada a ver. Nada. Sabe? Não tem nada a ver. A verdade é que não tem nada a ver. Tipo assim, parecem, são polícias da União, mas as matérias são completamente diferentes. Então, eu acho que o teu modo foi esse, né? Tipo assim, faz uma base e aí tu focava. Foi o que tu falou, tu pegou auditoria, por exemplo, para CGU, um pouco de administração, talvez, mas tu pegava algumas matérias, né? É basicamente isso, assim, quando as pessoas perguntam, cara, você tem aprovações em várias áreas, eu falo, é isso. Mas é porque, assim, eu comecei estudando o básico, tanto que eu acho que tem diversos cursinhos com pacotes básicos, que é, inclusive, o que eu vou fazer com a minha irmã. Minha irmã agora está se formando também na UNB, em administração, e ela chegou hoje para mim, mandou uma mensagem e falou, Carol, domingo você senta comigo e a gente compra um cursinho básico, porque eu quero começar com as matérias básicas. Eu falei, sim, claro, eu vou te ajudar, 100%, porque eu já conversei com ela sobre isso. Ela, que é assim, não sei ainda o que eu quero. Não tem um edital que me brilhe os olhos, nem nada. Cara, vamos estudar o material básico. Porque aí, quando vier um edital que você goste, você só precisa estudar aquelas matérias diferentes, que se você tiver feito uma base boa, você só vai precisar se dedicar àquelas matérias diferentes, que foi o que aconteceu comigo no Senado. Porque no Senado, essas matérias básicas eu já, 4 anos estudando, já tinha mais ou menos de cor que cobrava. E aí larguei, né, as matérias básicas, só fiz exercício, tudo, com base na FGV, e fui estudando as matérias diferentes, assim, que eu não sabia. E essa foi a estratégia. Tu estava acostumado com o CESP? Era as que tu mais estudava com o CESP? Estudava com o CESP. Muita coisa, assim, da FGV que é um português só deles, né? Assim, é muita coisa que eu aprendi nova, que eu achava que eu sabia. Que a FGV Ou desaprendeu. Me reconfigurou. Mas é também saber como que a banca cobra, né? Depois de tanto tempo fazendo prova, você meio que entende
jeito que a banca cobra ou quer cobrar aquela matéria. Você tem ideia de quantas provas você fez? Nossa, não. Eu juro, eu ia fazendo tudo que aparecia, gente. Tudo. Inclusive, Todo domingo tinha uma É prova isso que eu ia falar no Instagram dela, no Stories. Tá? era todo domingo. Here we go again, né? Estamos aqui de novo. Estamos aqui, CEUB, não sei o quê, Católico, União. Sim, Deve conhecer todas todas. as universidades, Pagou escolas de inscrição Brasília. todos os... Conhece, que quiser, qualquer lugar. A escola tal fica onde? 904. Não, e eu Sul. lembro, isso me lembrou agora que para a prova, acho que de escrivão, era da PCDF, não sei se era escrivão lá, gente. Cara, eu morava no Guará na época e me mandaram fazer prova no Gama. Eu falei, meu Deus do céu. Deu certo, né? Pelo menos eu passei. Mas, gente, foi o mais longe que eu já fui para fazer prova, assim, aqui no DF, foi para lá. Pra quem não é do DF, é relativamente longe. Assim. É. A galera do DF é meio mal acostumada, tá, pessoal? Não, porque eu estava acostumada a fazer, exatamente, fazer do lado, assim, Sim, lá de sim, casa. sim. Foi. É porque a galera aqui do DF é tipo assim, não, tu mora 20 minutos. Ah, não, pô, aí muito longe. Carol Não, agora aqui, foi por aqui é 20 minutos da minha engraçado, casa. porque as distâncias elas são longas, mas o tempo normalmente é curto. Exato. Cara, parece que é ao mesmo tempo para distâncias diferentes. Eu já tava reparando isso. Parece que você gasta 15 minutos para ir. Não, aqui é aquela coisa, tipo assim, em nenhum lugar tu chega em 5, mas em praticamente nenhum tu leva mais do que Guará 30. Gama, 30 km, você faz 32 minutos. Praticamente 1 km por minuto aí, vai. É. Então, pra Brasília é longe. Pra Brasília é muito longe. Tipo Gente, assim, não é quase exagero ir pra meu. Goiânia. Não estou exagerando. Não, show de bola. E aí falando também mais sobre estudo mesmo, sobre como que tu fazia e tal. Tu falou que tu começou com um cursinho presencial, né? Tipo, bem no início. Quando é que tu mudou, se tu mudou para cursinho online? E como é que tu estudava? Tipo assim, tu estudava por videoaula, tu estudava por PDF, tu fazia questão, tu fazia simulado, como é que era? Como é que tu organizava o teu estudo mesmo, assim, em materiais? Eu acho que eu fiz um semestre de cursinho presencial. E aí, além dessa questão que eu já tinha falado, de que as pessoas lá, cada um está num nível diferente de estudo. Cara, já aconteceu de eu ir na hora para o cursinho e não ter aula. Porque o professor teve algum imprevisto, porque o professor não pôde ir. E aí eu ficava assim, sem rumo, né? Então eu fiquei um semestre só. Falei, não, vou fazer a minha agenda, vou fazer o meu estudo. E aí foi logo depois que eu migrei. E eu sou muito fã de PDF. Eu gosto de... Eu usava tudo. Assim, o que eu mais lia e prestava atenção era PDF. Aí, videoaula, eu sou meio assim, acelerada, né? Então, eu só assisto videoaula no vezes 2. Senão também. eu durmo. 2 ou 2,5. Senão eu durmo. Mas videoaula eu assistia menos, só quando, assim, eu não tinha fixado direito aquele conteúdo, tinha alguma dúvida, e aí eu via videoaula para ver se o professor tinha algum exemplo prático, ou alguma piadinha, ou algum mnemônico que fosse me ajudar. Mas era mais PDF, e eu estava com o notebook aqui, e eu ia fazendo um resumo do PDF, porque normalmente os PDFs eram bem longos. Então, eu ia fazendo um resumo do PDF no caderno e também os mapas mentais. Os mapas da Lulu, gente, não é propaganda, é porque realmente eu usava mesmo e eu gostava mesmo. Eu pegava, assim, essas matérias gerais e eu imprimia, colorido, encadernava. Então, eu fazia um caderno de mapa mental de cada matéria. Então, eu tinha o meu caderno de direito administrativo, eu tinha o meu caderno de direito constitucional, só de mapa mental. E aí eu ficava com o caderninho do mapa mental do lado, assim, enquanto eu lia o PDF, e aí eu ia complementando algo que eu queria, escrevendo, assim, do lado do mapa mental. E isso me ajudou muito para a revisão. Porque aí eu pegava só esse caderno, que tinha as principais coisas, e se eu tivesse alguma dúvida, eu lia pelo mapa mental, pelo caderno do mapa mental. E eu reservava mais final de semana para fazer simulado e prova. E também exercício, simulado, prova, era isso, meu final de semana, basicamente. Ou aulão. Às vezes eu pegava uns aulões, assim, de véspera. Eu fazia tudo, assim, tudo que eu podia, que estava disponibilizado para mim, eu pegava. Muito engraçado isso aqui. Às vezes, de uma semana para outra, os convidados vêm aqui e falam tipo, coisas totalmente diferentes. Né? Tipo, da passada, o pessoal falou, não, aulão presencial tá maluco.
perda de tempo, não sei o quê. E aí ela ia. Então, Não, mas eu não ia no presencial, eu assistia no YouTube. Então, tudo bem. Então ela ia estar concordo. Na verdade, assim, o que acontecia, por exemplo? Eu sabia que um aulão, sei lá, da CGU, por exemplo, ia ser sábado de manhã. Aí eu fazia sábado à tarde, porque aí eu poderia pegar a gravação e colocar no vezes 2. Sim, muita gente faz isso. Eu via 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então eu ia pausando um e aí não, eu via aí eu também não conseguia, porque eu só consigo prestar atenção numa coisa só. Ô, Carol, a sua irmã vai ser a sua primeira mentorada? Sim. Não, eu digo assim, é porque eu já tive convites. Inclusive meu. As suas amigas te pedem assim, tipo, amigos? Tipo, pô, Carol, Sim. me ajuda aqui e tal. Nossa, várias vezes. Inclusive, aumentou muito durante a pandemia. Assim, muita gente que estava meio desanimada com o emprego ou não tinha conseguido se manter no emprego. Não, eu queria começar a estudar para concurso, tudo. Você pode me ajudar? E aí eu dava umas dicas assim de como começar. Mas eu nunca cheguei a sentar com uma pessoa e falar, não, vamos fazer aqui seu cronograma. Eu dava mais dicas gerais mesmo, porque eu nunca me senti capacitada para ser mentora de alguém, assim. Mas aí quando você sentar lá com a sua irmã, quais são as primeiras dicas que você vai dar para ela, assim, que você daria para alguém que está começando agora? Uma bússola geral, assim, inicial, para quem vai mergulhar nesse mundo por agora. Então, a gente já meio que combinou de pegar matérias gerais, até porque ela não sabe ainda onde ela quer focar. Ela ainda nem terminou a faculdade e é uma coisa que eu elogio muito ela de já estar buscando se é isso que ela quer, porque uma das coisas que eu também me arrependo que eu esqueci de falar foi como eu já sabia que eu queria concurso, foi de ter começado só depois que eu terminei a faculdade. Porque no final da faculdade eu tinha tempo. E aí eu esperei terminar a faculdade para começar a correr atrás disso. E eu admiro muito ela por já estar querendo correr atrás. Acho que falta 1 ano ainda para ela se formar. Então, isso eu acho que ela já começou muito bem. E essa questão de começar nas básicas mesmo. E aí depois, caso apareça algum que ela queira, acho que ela vai fazer o CNU para essa área mais administrativa. E aí, se ela tiver alguma dúvida, eu tô sempre disponível para ela, né? Assim, porque ela quis seguir esse mundo de concurso também. Acho que também, por exemplo, meu e dos meus pais. E meu irmão não, né? Porque meu irmão é médico. Então ele tá bem. Pra quem tá... Só um adendo para quem tá perdido, que esse episódio vai ao ar dia 24 de setembro. O CNU já vai ter acontecido, tá, pessoal? Só para vocês, né? Essa menina tá doida. Não, porque a gente tá gravando essa. Não tô doida. Nesse momento, quando estiver rolando esse episódio, Carol vai estar em algum país do mundo. 24 de setembro, deixa eu Fala pensar. aí. Vou estar ou na Suíça ou em Portugal. Ou em Portugal, entendeu? Chique. Ou ela vai estar gastando muito ou vai estar menos. Exato. Suíça e Portugal. Não, a Suíça eu já combinei que eu vou comer só pizza. E provavelmente eu vou estar destruído. Trocando fralda. Ou destruído, ou muito cansado, ou enfim, né? Por causa do meu filho que deve nascer 24 de setembro, pode ser que nem tenha nascido ainda. Verdade, pode ser que nem tenha nascido ainda. Muito provavelmente nem vai ter nascido ainda. Vou estar de boa em casa. Vou estar assistindo aqui, acompanhando no chat. Então é isso, é estudar matérias básicas e focar em algum concurso? Não, né? Assim, ela quer dizer, fez o CNU, né? Isso. Que já passou. Mas, como ela tá começando agora, é normal ficar Entendi. perdida, assim. E aí ela vai vendo que ela até, que nem eu descobri que eu queria ser delegada estudando para concurso, gostando de penal, processo penal, essas matérias. Então, às vezes, ela se descobre durante essa preparação e dos estudos também. E até falando agora, tipo assim, sobre faculdade, né? Que tava falando que ela começou a estudar, vai começar a estudar agora e tal, ainda durante a faculdade. Tu acha que a faculdade te ajudou no estudo para concurso? Ou tu acha que, tipo, se tu fosse começar hoje, por exemplo, se fosse dizer para alguém, tu faria um tecnólogo e seguiria? Ou tu acha que a faculdade realmente... Esquece a parte boa da faculdade. Esquece Pois é. Aquelas Esquece a festinhas. festa. Esquece nada. Pior que a gente tem amigos em comum da faculdade, com certeza. né? O Tyro.
A experiência é ótima da faculdade, né? A experiência, a verdade da faculdade é que, assim, a gente acha que a gente tá fazendo um monte de coisa, a gente é uns vagabundos, fazendo porra nenhuma. Não, às vezes fica olhando, você não tem um E estagiário os teus mesmo. pais, eles não te cobram porque tu tá na faculdade. Chegou um estagiário meu um dia desse, tô pensando até em largar porque eu vou fazer TCC. Eu falei, cara, para com isso, cara. Faz Chat GPT, vocês conhecem pra TCC? Eu nem tinha isso, tipo assim, cara, é muito fácil, cara. Deixa de também não show. tinha. Eu uma semana, tipo assim, faltava 2 semanas pra entregar. Uma semana antes eu fui pra coisa e comecei a fazer. Entregava pro meu orientador faltando, tipo, 2 dias. O mais difícil pra mim foi botar na BNT, cara. Eu também. Eu paguei Nossa, alguém pra botar na BNT. eu também paguei, eu não no tava... CEUB, a biblioteca tinha uma mulher lá que ajudava, Nossa. tá? Era top. Mas assim, é muito diferente. O que você aprende na faculdade e o que você leva, assim, para os estudos de concurso. Nunca parei para pensar assim, eu acho que eu continuaria com o meu direito lá na UNB, até porque eu cresci muito, não só em relação à vida lá, mas até em questão de estudo, aprendi, acho que até estudar melhor lá, mas realmente é muito diferente. Não tem como negar, assim. Eu acho que hoje eu faria assim, se fosse para pensar numa carreira que fosse boa, me desse dinheiro, assim, muito dinheiro, eu faria computação, né? Que é o novo futuro. Por mais que eu não seja assim tão boa nessa área, mas se eu fosse pensar, não, vou traçar uma estratégia, seria alguma coisa nessa área, ainda mais se dava para trabalhar home office. Maravilha. Você falou, descobri que queria ser delegada. Você quer ser delegada ainda? Não, estou muito bem onde eu estou. Mas você quer fazer outro concurso? Não, no momento não. Mas assim, quem sabe no futuro? É porque eu sempre tive o objetivo de passar num concurso bom, assim, me estabilizar. E como sempre fui muito acadêmica, sempre gostei muito de ler, de aprender, eu ainda tenho vontade de fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, primeiro meu foco é nisso. Aí depois, eu não sei, assim, não são muitas áreas que me atraem agora, mas deixo em aberto. Mas não é um plano para agora. Hoje, se você olhar assim, se eu me aposentar nessa carreira, beleza. Hoje sim, você pensa assim. Sim. É porque eu vejo, às vezes... Odeio é porque eu vejo nos stories dela estudando mais. O que você não está estudando, gente? Eu sou que meio desagradável. curiosa. Pô, que chato, cara. Para de estudar. Não, velho, mestrado, doutorado eu só faço pra poder ter licença. Não, mas é porque eu tava... Tá gravado, não. O pessoal assiste. Eu tava concluindo... Você me viu estudando porque eu tava concluindo a minha segunda pós. É por isso, eu tô sempre... de inteligência policial? Isso, eu fiz... Isso, com o Diego. Eu já tinha uma pós, né? Aí fiz essa segunda e agora eu vou começar meu italiano. Quer dizer, eu já tinha começado na época da UNB e tinha parado no intermediário, mas esqueci tudo. Aí agora... Assim. Pizza... Aqui, ó, Thiago, tem que vir aqui pra câmera pra mostrar. Aqui, ó. Aí você tá falando. Pra quem não tá no Spotify, eu tô fazendo aquele gesto tradicional italiano. Aí vou começar agora. Vão ser nos meus sábados. Então... E futebol, domingo? Domingo. Acorda 3 da manhã também. E aí pega aquelas aulas com nativos, sabe? 3 da manhã é um horário ótimo lá pra eles também. Show de bola. Cara, eu acordo muito cedo. Mas o meu futebol é terça e quinta, 7 da manhã. Toda terça e quinta, assim, o treino, né? Hoje teve. Qual a banca que você mais gosta, acha mais fácil, mais se dá bem em Sebrasp mesmo? E por que você gosta? Assim, mais fácil? Menos difícil. Pra você. E é importante ser. Ela vai pensando aqui, toda vez que a gente solta um corte, etc., a galera fica falando, nossa, que bobagem que essa pessoa tá falando. Mas é sempre a opinião da pessoa, né, pessoal? Então, assim, é o que serviu pra ela, o que ela viveu de experiência. E às vezes não tem nada a ver com o que você viu. Não é nem questão de mais fácil pra te passar. Não é tipo assim, questões fáceis. Exato, é porque, às vezes, uma prova, sendo mais difícil, ela é melhor pra quem estudou do que a prova idiota. Ela assim. fez o UNB, então a primeira prova que testou ela foi Sebrasp. Foi. Eu acho que eu diria Sebrasp mesmo, pela quantidade de vezes que eu tive que me deparar com ele, já estava acostumada já. Por que, assim, você acha, em linhas gerais sobre a banca, a sua opinião sobre Sebrasp, certo, errado, uma errada não uma certa? Qual era a tua estratégia? Cara, eu mudei muito a minha estratégia durante esses anos de estudo. No começo, eu não sei nem se eu vou estar falando a coisa certa.
Porque no começo eu só respondia o que eu tinha certeza. Só que eu via que eu não pontuava o suficiente para conseguir concorrer nas cabeças. Aí, no final, assim, nos últimos concursos que eu fiz, eu falei, cara, quer saber? Vou marcar, assim, eram 120 questões, eu marcava 110, 111. Assim, claro que com uma noção, né? Não, eu acho que 70% de certeza que essa aqui está certa. 80% que essa está errada. Mas essa estratégia, que é uma outra coisa que as pessoas não recomendam, foi o que me fez, por exemplo, ficar em terceiro lugar na Defensoria Pública, como analista. Eu não tinha certeza, eu acho que eu marquei quase todas as questões, não tinha certeza de algumas, e fiquei em terceiro lugar. Então, foi uma estratégia que, no final, funcionou para mim. Você acha que... Quanto mais você vai fazendo prova, eu acho mais você vai chutando melhor, né? Também. Sim. Acho que vai criando calo. Quantas questões? Tu tem noção de quantas questões tu fazia em algum sistema de questões? Nossa, sim. Nossa, chegava umas 20 mil questões no final. Assim, de tudo, né? Dos estudos. Eu acho que eu fiz umas 30 mil também. Tá. Isso que conta uma vez só, né? Não pode falar o nome. A mesma questão. Eles têm que patrocinar, gente. Eles têm que patrocinar. A mesma questão que eu tipo, fiz, acho que eu fiz umas 6 vezes, às vezes. Às vezes eu ia lá, olhava, tipo, 6 vezes a mesma questão. Eu fiz bastante questão, assim. Tu costumava, a cada, tipo, terminar um tópico, tu fazia uma bateria de questões, por exemplo? Eu não tinha esse costume, assim. Eu pegava mais final de semana, aí ia vendo que matéria que eu estudei durante a semana, e ia meio que fazendo um simulado com as questões daquelas matérias que eu estudei no final de semana. Assim, estudei direitos e garantias individuais no Constitucional. Aí eu filtrava as questões disso e fazia meio que um caderninho só disso, no final de semana. E ia marcando. Teve alguma matéria que você pensou, caramba, não consigo fazer? Gente, eu posso até falar a minha estratégia de como eu passei na PCDF, principalmente para a gente. Eu não lembro se escrivão tinha contabilidade e estatística, acho que não, né? Pois é, eu não fiz agente do PF porque tinha essas matérias. E eu nunca tinha estudado, e para mim era bem, bem difícil. Eu que vim de humanas, tudo bem, contabilidade é uma ciência social, eu aprendi isso estudando. Mas aí contabilidade eu ainda tentei estudar, ainda tentei marcar algumas questões na prova. Mas eu fui para a prova com a estratégia de não marcar nenhuma questão de estatística. Eu não marquei nenhuma questão de estatística. E eu ainda dei sorte, que eu acho que anularam 3 ou 4 questões de estatística. Mas eu falei, cara, eu não tenho confiança suficiente para marcar certo ou errado nessas questões de estatística. Então, vou tentar me garantir em contabilidade, que eu já estava estudando, já estava entendendo melhor, e nas outras. E deu certo, assim. Foi uma estratégia que eu coloquei porque realmente não ia dar tempo de eu estudar. Até porque eu lembro que as questões de estatística que cobraram de agente da PCDF foram bem elaborados, assim, era mais para o final da matéria. E assim, hoje muita gente... até ontem eu estava dando uma mentoria para a PF, eu dei até um esporro lá no pessoal, que eles estavam querendo largar estatística, né? Mas, tipo, entendo e acho que tu fez certo, só que eu falo assim, cara, se tu está estudando para a PF e faltando 1 ano para a prova... mínimo, não, né? sim. Estuda, tipo assim, não tem por que tu largar agora. Aí eu falei, cara, no pós-edital, não tô aprendendo esse negócio, não... Beleza. Essa estratégia, tipo assim, aí larga. Inclusive, na última prova da PF, quem fez isso se deu bem, porque ninguém conseguiu marcar praticamente nada de estatística, que foi uma prova impossível. Mas eu acho que tu entregar o jogo também, eu não sei o que tu acha, tipo assim, mas tu entregar o jogo antes dele começar, sendo que tu tem 1 ano pra... Não, com esse tempo, é porque eu não tinha esse tempo. Sim. E assim, prova, querendo ou não, é uma questão de sorte também. Pô, como que eu ia saber que na prova que eu resolvi, por estratégia, não marcar nenhuma questão de estatística, iam anular 3 ou 4 questões de estatística? Tipo, é um pouco de sorte. Um pouco não. Prova é sorte de cair aquilo que você lembra, que você estudou, ou não cair na pegadinha, ou cair na pegadinha. Às vezes você sabe a questão e você cai numa pegadinha boba, você passa para o cartão de resposta errado. Já aconteceu. Por isso que você gosta do Sebrae. O Sebrae quebra o galho dela, às vezes.
Mas acho que também, quando eu fiz FCC, eu achava que a prova da FCC tranquila, assim, também. O pessoal diz, né? Geralmente é uma prova... Tanto é que as notas de corte são mais altas. São bem altas. Em TRT mesmo, se você não gabaritar praticamente, às vezes o pessoal erra 2 questões e já era, assim. E aí o que faz diferencial é discursiva, no final, né? Se você tem objetivo e todo mundo vai bem, o que vai fazer a diferença Pois mas assim, o que tu acha? Qual estilo tu acha melhor? No sentido de, tipo assim, tu preferia uma prova difícil, que tu soubesse que a nota de corte ia ser mais baixa, né? Tipo, as provas do Sebrasp normalmente são mais baixas na nota de corte. Ou tu preferia uma prova fácil e, tipo assim, ter que acertar quase todas as questões? Eu nunca parei para pensar dessa forma, assim. Eu acho que eu já, nessas questões de aprovações que eu já tive, já aconteceu de serem provas fáceis, todo mundo tinha uma nota de corte boa, e aí a minha discursiva ter sido diferencial, e já aconteceu de eu passar em uma prova que era muito difícil, a nota de corte era baixa, e eu fiquei nessa nota de corte. Sim. Nunca parei, assim, pra pensar. É que eu acho que o problema é, às vezes, tu, tipo, cara, uma que tu errar no gabarito, já era, dependendo da prova. Cara, a Carol é meio raiz, assim, cara. Então, assim, eu sou raiz. Não tem muito esse papinho de, sei lá, tanto faz, a prova boa é que eu passo, tá ligado? Não, curso bom, a banca boa é que eu passo. Ela passou em FGV, Sebrasp, FCC. Cara, assim, eu estudei 4, 5 anos e eu digo que eu sou raiz no sentido de, por exemplo, eu nunca tive uma mentoria, então eu sempre aprendi errando mesmo, sozinha. E tanto que eu estava conversando hoje com os colegas, aí eu falei, aí ele, vão perguntar o método que você estudava, fala que é o método Pomodoro, aí eu, o que é isso? Eu não faço a mínima ideia o que é isso. Tipo, aí o pessoal começa a inventar uns nomes, e aí eu só sentava na cadeira e estudava. É raiz nesse sentido, assim. Tipo, eu não tinha uma estratégia fenomenal que vai ser diferente de todo mundo e vai, com certeza, te aprovar. Não tinha isso, era tentativa e erro. Legal, isso aí é aquela do Pomodoro 25-5, né? 25 minutos estudando, 5 descansando. O Márcio, o amigo dela, não, fala que tu fez isso. Tá ligado? Juro que eles falaram. Era pra parecer como se eu já tivesse pronto pra ser mentoria. Eu acho que eu sei quem é. Depois essa pessoa mesmo. Fala que fez. Né? Tá ligado? Muito bom. Você falou que usava tudo aí. Tudo. Você falou que usou mapa mental, PDF, videoaula, enfim, você fazia um resumo ali. Mas tem algum método que você não fala, isso aqui eu não me dei bem, ou não... Sabe uma coisa que eu vejo que muita gente faz? É essa questão de cronometrar o tempo. Eu nunca fiz isso. Na verdade, eu acho que eu ia ficar mais ansiosa. Tipo, nossa, falta tanto tempo. Do que eu meio que me deixava levar, assim. Eu tinha um planejamento de, por exemplo, estudar, sei lá, direito penal hoje, terça, 1h30, durante a manhã. Só que nunca era, assim, 1h30 redondo. Era assim, beleza, cheguei até esse ponto. Tá bom, assim, absorvi. Então, eu tinha o cronograma de quais matérias estudar naquele dia, mas eu não ficava tão ligada nessa questão de, tipo, nossa, tem que ser tantas horas líquidas. Isso nunca fez parte dos meus estudos, justamente porque eu já sou uma pessoa meio agitada. Então, eu ia ficar ansiosa, assim. Eu não conseguia também. Eu colocava por PDF. Tipo, a minha por meta página, era, tipo, né? Eu vou chegar terminar o PDF página. tal e tal. Porque eu acho que a qualidade é muito mais importante do que o número de horas. Sim. Tipo assim, estudei 20 horas líquidas. Grande merda. E aí, o que tu aprendeu? E às vezes, tipo assim, estudei 20 horas líquidas hoje. Aí amanhã eu não consigo estudar nem 2 porque eu tô cansada de hoje. Então, assim, eu acho que vale mais a pena você tirar uma média disso daí e não se cansar tanto num dia ou numa semana e conseguir seguir num ritmo bom. Porque é esse que é o negócio. Eu nunca parei de estudar assim nessa época, né? Eu mantinha um ritmo que era sustentável, que era saudável para mim, fazendo meus exercícios físicos e tudo, ficando com a minha família no tempo certo. Pois tu estabelecia, tipo, alguma recompensa, assim, tipo, pelas metas que tu batia?
Essa coisa mesmo de, tipo, pô, ir pro futevôlei, passar com a família, tu tinha esse momento de lazer também? Não, eu tinha, mas eu não estabelecia como recompensa. Eu levava muito o estudo como um trabalho. Então, era assim, beleza, eu vou sentar aqui, vou fazer meu trabalho, e aí vou ter minha hora de almoço, vou ter meus momentos com a minha família. Então, não era recompensa. Eu realmente achava que estudo era meu trabalho. Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, tanto que, por eu considerar um trabalho, eu não faltava o trabalho. Então, eu não ficava muitos dias sem estudar. Mas eu sempre tive a ideia de assim, hoje eu tô, sei lá, hoje eu tô cansada, hoje eu tô triste, aconteceu alguma coisa pessoal e não tô conseguindo. Tô lendo o mesmo PDF, a mesma página do PDF 30 mil vezes e não tô conseguindo absorver nada. Eu simplesmente fechava o notebook e ia relaxar. No dia seguinte eu continuava, não me forçava. Eu acho que eu soube equilibrar essa questão, assim. Você falou que não cronometrava, que não, enfim, tinha essa rigidez toda. E também não tinha mentor. Mas imagino que você fazia, tinha uma lógica no seu cronograma, por exemplo. Sei lá, mudava muito no pós-edital, você adicionava matérias, mudava matérias, como que você... Porque você criou um cronograma, querendo ou não. Ou não, também era... acordei, vou estudar não sei o quê. Não, eu tinha um também cronograma. Não é tão raiz assim, não. Eu pegava normalmente assim... pré-edital, né? Eu pegava normalmente o edital antigo e aí eu ia dividindo os meus horários baseado naquelas matérias do edital. E aí eu seguia aquela ordem da matéria do edital. Então, direito constitucional, começava com, sei lá, história da Constituição. Aí depois ia para o capítulo 1. Então, eu ia seguindo aquela linha de raciocínio do edital, porque normalmente quando saem essas matérias em edital, elas estão numa ordem, não cronológica, mas de raciocínio mesmo. Para você chegar a estudar tal matéria, você tem que passar primeiro por tal ou outra para você conseguir entender. Então, eu pegava normalmente os editais antigos em pré-edital, ou quando saía já o edital, via quais eram as diferenças, e ia distribuindo aquelas matérias no meu dia a dia de acordo com o próprio edital mesmo. E tu tinha algum controle, tipo assim, de qual eram os teus percentuais de acerto em cada tópico para, tipo, focar mais em um e mais em outro? Ou tu já, tipo assim, fazia um caderno de questões lá de direitos fundamentais? Acertei mais que 80%, posso passar. Acertei menos, vou voltar. Como é que tu lidava com esses erros? Tipo, tu tinha algum caderno de erros? Como é que tu fazia? No sistema de questões que eu fazia, eu deixava registrado aquelas questões que eu errei, né? Para depois, numa revisão, eu voltar. Não no mesmo dia, na mesma semana, né? Porque aí eu ia saber. Mas eu meio que fazia um caderno de questões que eu errei e depois de um tempo eu refazia para ver se eu continuava errando a mesma coisa que eu errei antes ou se eu já tinha superado aquele erro. Então, eu fazia mais ou menos isso. Mas na hora eu não falava, eu acertei tantos %, eu só pegava aquela questão e jogava para o caderno de erros, assim, para depois revisar. Boa. E você falou da banca que você mais teve facilidade, etc. Teve alguma que você teve mais dificuldade? Tipo, nossa... FGV. FGV porque eu não fiquei dentro das vagas de auditora da CGU por uma questão discursiva da FGV, em que ela cobrou um entendimento da antiga Lei 8666 de uma jurisprudência do STJ, bem específica. E aí eu não tinha estudado aquela jurisprudência. E a Lei 8666 já estava quase para ser revogada, enfim. Eu sei que teve um tempo que as duas valeram juntas, mas eu nunca esperei que a FGV fosse cobrar isso. E eles foram muito duros na correção, assim. Coisas que eu tinha acertado e depois você vai recorrer, não dá certo. Então... Eles não divulgam o espelho. Eu acho a FGV uma banca mais difícil de lidar. Então, acho que no Senado também, tu entrou com recurso da discursiva? Cara, por incrível que pareça, eu só fiquei na primeira turma porque a FGV me deu 5 pontos no recurso da minha discursiva. E eu aqui reclamando deles. Mas
Eu tinha tirado uma nota razoável na discursiva, mas sabia que eu tinha potencial para tirar mais. Entrei com recurso. Foi na de Direitos Humanos ou na de Penal? Olha que engraçado. Quando eu fui fazer a prova, eu achava que eu ia tirar menos nas de Direitos Humanos, né? E aí, nas Direitos Humanos, eu gabaritei. Eu falei, uai, gente, o que aconteceu aqui? Gabaritei. E na de Direito Penal, eu tirei uma nota ok, mas que eu achava que ia ser maior. E aí, entrei com recurso administrativo e eles concederam 5 pontos. Eu estava em, sei lá, 90 e alguma coisa na colocação. E aí, eu subi, né, no caso, para 40 e poucos. Então, aí eu fiquei dentro do primeiro turno. Eu tinha tirado 35 de 40 em humanos e em penal, sei lá, 20 e pouco. 28, eu acho. Aí eu falei com o Diego. 28, aí eu falei com o Diego, não, recorre só da de penal, tal, porque de direitos humanos não vale tanta pena, tal. Aí depois ele voltou, quer saber, recorre também na de direitos humanos. Aí eu recorri nas duas. Na de direitos humanos eu ganhei 5 pontos, gabaritei. E na de penal não me deram assim... Caramba, quase. E não tem espelho, né? Então você fica lá. Não tem como. Onde que eu errei? Me aponta que eu fiz de errado, né? Pô, isso é muito complicado da FGV, cara. Não divulgar o espelho Melhore, FGV. De correção é. Não divulgaram nem, tipo, a correção da tua própria prova. Tipo, não tem. Então, aí você não sabe onde você errou, você não sabe onde você perdeu ponto. Quando você compara com o Sebrasp, é esculacho, pô. O Sebrasp, ele divulga o espelho que ele vai usar para correção para tu entrar com recurso contra o espelho antes. Se eu tô num órgão e vou fazer o meu concurso, vai ter discursivo, cara, eu ia querer Sebrasp, pô. Eu queria Sebrasp, porque é um esculacho, assim. Então, acaba sendo uma questão de sorte mesmo também. Às vezes não é nem conhecimento. Porque às vezes tu tem que acertar exatamente o que o examinador botou ali, e às vezes tem várias outras opções para tu responder. E às vezes você responde a mesma coisa de uma forma diferente, a mesma coisa, e aí eles tiram um ponto seu. Não, e quando tu tem que fazer recurso, tem um número máximo de caracteres. E, tipo assim, tu tá fazendo recurso contra um negócio que tu não sabe aonde tu foi descontado. Então tu precisa recorrer de tudo. E aí eles te limitam o número de caracteres. É tipo bizarro. Recorra de tudo com um tweet. Exato. Não gostei da minha nota. Boa sorte. Não gostei da minha nota, por favor, reconsiderar. Assinado Carolina Couto. E sobre prova discursiva, como que você estudava? Você fazia toda semana? Não fazia? Eu só comprei exatamente o cursinho de discursiva para fazer peça para delegado. A questão de uma discursiva geral, assim, eu nunca tive muito problema, porque eu sempre fui de ler muito. Ler tanto jornal quanto livro. Eu sempre fui meio que nerd nesse ponto. Então, eu sempre tive notas boas na discursiva. Como a peça de delegado era uma coisa específica, né? Aí eu comprei um cursinho específico para isso. Mas em discursivas gerais eu ia na cara e na coragem mesmo, assim, com o meu conhecimento e com a minha forma de escrever. E na maioria das vezes deu certo. Quanto não deu certo? Nossa, teve uma prova do STJ, eu nunca vou esquecer. Eu estava bem no começo, acho que foi em 2018 essa prova do STJ. Para vocês verem, eu negativei essa prova, porque era Sebrasp. E aí, um errado não dava certo. Eu negativei a prova. E aí, eu estava tão crua, porque eu lembro que eu não tinha conseguido estudar, porque eu estava estudando para a BIM, não tinha conseguido estudar. Aí, fui fazer a prova da cara e da coragem. Aí, negativei o objetivo. E eu lembro que eu estava lá fazendo, e eu lembro, eu não sei se era uma questão discursiva só, ou se tinha mais, mas eu lembro que se tinha só uma, era sobre teoria da encampação em mandado de segurança. Gente, eu não fazia a mínima ideia o que era aquilo. Eu nunca enchi tanta linguiça na minha vida. Graças a Deus eu negativei e nem corrigiram, porque eu não lembro nem o que eu tinha escrito. Isso acontece, gente. Às vezes eu não estava preparada e negativei. O que você sentiu quando você negativou a prova? A pessoa mais burra do universo. Falei, gente, isso aqui não é pra mim. Eu negativo prova. Só que é isso, eu nunca desisti. Eu sempre falei, não, a próxima eu não vou negativar. Eu vou colocar uma média assim, vou pelo menos zerar, né? Aí vai subindo. E foi mais ou menos isso. Assim, não que eu tenha zerado outras provas. Acho que essa foi a única que eu fui muito mal. Mas a gente vai vendo uma evolução meio que natural mesmo. Tirei tanto nessa prova. Aí na seguinte, assim, da mesma banca, você vê que você tira pontos a mais. Aí vai somando. Então, eu via esse crescimento. E aí eu
meio que confiava no processo. Você falou que nunca pensou em desistir? Nunca pensou em desistir? Nunca pensei, nunca. Porque eu falei, cara, agora eu vou voltar para ser uma advogada júnior de algum escritório para trabalhar 12 horas por dia e ganhar R$4.000? Não vale a pena, assim. E não é o que eu quero. Eu quero poder fazer um bom trabalho, mas poder dividir essas partes da minha vida. E eu via que o pessoal que dá a vida por um escritório é 24/7. Não tem tempo. Para, no final, o dono do escritório poder viajar para Maldivas. Exatamente. Essa parte pra... eu achei que eu não podia contar, mas é isso. Gente, assim, óbvio que eu não vou mencionar, né? Mas já teve caso eu, estagiária, tendo que fazer a monografia da pessoa, entendeu? Nesse nível? Uhum. Mas você vai falar depois pra gente. Não, depois, no off. Depois a gente fala no off. Inclusive, Mas pessoal... isso que tu falou, 4 mil, é porque Brasília ainda paga bem. Lá em Pelotas, E porque tu tinha R$1.000. OAB. E porque tinha OAB. Porque tem gente que faz isso tudo, não tem OAB, aí não assina, né? E aí é menos ainda. Teve amigo Aí é meu, mais trabalho. mesmo amigo trabalho. meu ganhando R$1.000, pô. R$1.000. Aí, Formado com OAB. É melhor ser lá em estagiário do Pelotas. Senado. Não, e assim, Literalmente. eu juro que uma coisa que foi muito bom para mim foi esse meu primeiro trabalho no Ministério da Economia, justamente por eu estar ganhando, na época, sei lá, não lembro direito, eu ganhava uns 5 mil e eu trabalhava quase que 100% home office, eu ainda tinha tempo para estudar, então foi uma coisa que naquela época foi muito, muito boa assim, para mim. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de ter trabalhado lá e aprendi muito, eu fiquei, sei lá, 2 anos lá. Eu aprendi muito, eu aprendi como que o serviço público realmente funcionava, aprendi a lidar com pessoas, porque no final, o que acontecia? No Ministério da Economia, a gente trabalhava numa Câmara de ex-territórios. O que acontece? Rapidamente contando. Amapá, Roraima e Rondônia, até os anos 80, 90, eles eram territórios federais. E aí, depois, quando eles viraram estados, o pessoal que trabalhava lá era servidor federal. E aí, o que a gente faz com eles agora? Que tem estado e município agora lá. Então, teve toda uma regra de transição. Aí, essa regra de transição só conseguiu ser regulamentada nos anos 2010, de 2012, 2018 para cá. Então, a gente recebia esses pedidos de servidores que queriam voltar para ser servidores federais, baseado em lei. E a gente tinha que analisar vários requisitos. Enfim, e era uma Câmara. E eram vários membros. E aí chegou uma época que eu fui presidente da Câmara do Amapá. Então eu tinha toda uma equipe. Parece que é uma coisa muito importante, gente, mas assim, era muito trabalho. Era muito trabalho. E era uma equipe que todo mundo trabalhava home office, então você tinha que lidar com todo mundo à distância. Então você aprende a ser gestora também. Isso foi muito importante também para o meu crescimento. É isso, ó. Gostei, presidente da Câmara. Aí, mais um cargo aqui. E como que tu fazia prova, né? Tem gente que fala que fazer na ordem, tem gente que fala que fazer não, vai ser nas matérias que você vai melhor, ou as matérias mais trabalhosas primeiro, enfim. Você tinha essa coisa ou você fazia 1, 2, 3? Fazia na ordem. Na raiz demais, pô. Sabia que ele ia responder isso antes de terminar a pergunta. Como é que eu fazia assim? Eu fazia na ordem, e aí eu ia respondendo, assim, tenho 100% de certeza dessa. Aí já ia marcando no lápis, né? Na prova, não no caderno de resposta, na prova mesmo. E aí dava essa primeira folheada, e aí via discursiva. Aí via, não, a discursiva... Tu via só depois, então. Eu dava essa primeira folheada geral, assim, todas as questões objetivas da prova, aí já ia meio que marcando, assim, as que eu tinha certeza, estavam muito fáceis. E aí, depois que eu dava essa primeira folheada, eu ia para a discursiva. E aí eu fazia meio que um brainstorming com palavras-chave e ia escrevendo assim na folha de rascunho da discursiva. Eu não chegava a fazer uma discursiva inteira no rascunho. Eu fazia, tipo, palavras-chave de brainstorming. E aí, depois que fazia essas palavras-chave, eu falava, está na hora de ir ao banheiro. Aí eu ia no banheiro nesse momento. Que aí eu meio que ia já pensando nas questões objetivas que eu estava na dúvida,
pensando, raciocinando como que eu ia colocar aquelas palavras-chave da discursiva num texto corrido. E aí, quando eu voltava, eu já fazia discursiva. Assim, com calma, óbvio, mas já fazia discursiva. Já deixava pronto, assim, já passava para a folha de resposta. E aí, depois que eu dava a segunda folheada nas objetivas, e aí eu meio que deixava o resto da prova todo para aquelas questões objetivas que eu estava mais na dúvida. E aí eu tinha mais calma, tinha mais tempo. Aí passava para a folha de respostas as objetivas que eu tinha certeza. Então, no final da prova, eu ficava só com as questões objetivas que eu estava na dúvida, que eu ainda não tinha marcado, e marcava no final. Essa era... E sempre foi assim, eu fui aprendendo a fazer isso, meio que ficou automático. Eu nunca mudei essa estratégia, nenhuma prova que eu fazia. Todas foram assim. Já passou aperto em alguma prova assim? Tipo, putz, não deu tempo? Ou alguma situação curiosa que você passou, você falou, caramba, sei lá, perdeu a hora. Perrengue, conta o perrengue aí, pô. Só coisa boa. Eu acho que essa da CGU foi bem corrida. Eu lembro que eu terminei bem na hora, assim, já tava terminando de passar as questões. É uma pessoa que normalmente leva muito tempo para fazer prova, assim? Ou... Não, eu nunca fico até o final. Nunca. Essa do CGU eu fiquei. Mas é porque, como eu não sabia aquela questão discursiva, eu fiquei muito tempo nela, e aí depois para passar tudo para a folha de resposta eu demorei pra caramba. Mas assim, já aconteceu perrengue de pessoas, outros concurseiros que estavam na minha sala, dando chilique, querendo mais tempo de prova. Conta os chiliques aí. Não, falando assim, você entregou o papel com as respostas depois do que o sinal tocou. Porque você ficou lendo as instruções da prova e demorou e a gente quer mais tempo. Já vi gente chorando porque não tinha terminado e não queria dar a prova. E a mulher ficou lá, não dá a prova, não. Mas, assim, comigo nunca aconteceu isso. Eu costumo dizer que eu sou bem extrovertida, comunicativa, mas nessas horas assim mais sérias eu prefiro ficar na moita mesmo, assim, não ser destacada de nenhuma forma, nem positiva nem negativa, só fazer minha prova e ir embora. Levava lanchinho? Levava. Nossa, teve uma vez que eu esqueci o lanche, passei muita fome, véio, minha barriga roncou no meio do negócio. Mas eu costumava levar, assim. Fazendo barulho e atrapalhando a concorrência. Né? Claro. Uns fazem barulho com a barriga e outros com um salgadinho, né? Que abre aquele salgadinho. Eu levava muito chiclete, porque eu li em algum lugar, não sei nem se é verdade, que quando você masca chiclete, você oxigena o seu cérebro. Leva oxigênio. Gente, não sei se é verdade. Mas chiclete. Mas eu falava, beleza. Não custa nada. Perder, não vou perder, né? Por causa da mastigação, a oxigenação do cérebro melhora, estimulando essas áreas do cérebro. O consumo deve ser feito com moderação. Você ia fazer todo domingo prova, você estava chutando. Tô brincando, deu certo. Agora não preciso mais mascar chiclete. Não, coisa boa. Tô encerrando aqui minhas perguntas já, daqui a pouco já. Tem alguma coisa que eu quero saber dela? Alguma curiosidade? Já perguntei. Né? Alguma... Carol já me conheceu aí também no curso. Mas aí o pessoal que tem que conhecer. O pessoal que está assistindo a gente, se vocês quiserem depois... Ela citou que fazia questões em plataforma, que teve curso para discursiva, etc. Quiserem saber mais detalhes desses cursos, etc. Coloca nos comentários aqui. Deixa aí no... Eu não sei, você não usa o Instagram para isso, né? É bem pessoal, assim, né? Isso que não é o caso. Mas eu posso responder. Manda aqui, depois a Carol entra aqui, quando ela tiver um tempo lá, eu mando pra ela, responde lá, uma pessoa quer falar com você e tal. Nem um dia, quando a Carol resolver ser mentora, aí também ela vai responder. Eu juro que se um dia eu decidir, você vai ser o primeiro que eu vou bater na porta. Por favor. Aí você fala, quero ser mentora. Eu acho que daria certo. Quero ver se você ainda vai querer me receber, se um dia eu mudar de ideia. Pelo currículo aqui vai ser fácil de vender o peixe, tranquilo. Acho que daria certo. Acho que você podia... Só que tem concurseiro atualmente que é muito Nutella, assim. Você tem que procurar um público, você tem que ter um discurso mais raiz. Eu sou assim, muito raiz, né? Mas vai ser meu... Você vai convencer um monte de gente. Vai ser meu marketing, ó. Mentora raiz. Aí aprovada, em polícia. Aí você pode pegar uma galera de polícia. Tá muito em alta agora a polícia de órgão institucional, né? Então, assim, essa aí você já ia ter um monte de aluno, já ia estar negando Carol podia estar dando aula de inteligência para mim, por exemplo. Por exemplo. Eu tô tendo que gravar aula de inteligência.
Convite ao vivo aí, ó. Pós-graduado. Mas a questão é porque eu juro que, assim, eu não me sinto preparada para poder ensinar outras pessoas ainda, entendeu? Eu tenho isso, assim, é meio que uma autossabotagem. Mas aí eu fico, cara, e se a pessoa me perguntar uma coisa que eu não sei, entendeu? Eu vou parecer, sei lá, burra. Eu não quero parecer pessoa. E assim, direcionar todo um estudo da pessoa, assim, às vezes a coisa que funcionou para mim não funcionou para a pessoa. Eu sei lá, não gosto de decepcionar as outras pessoas. Então, por isso que eu ainda não decidi, ainda não me sinto preparada. Mas quem sabe um dia. Boa. Qual foi a tua primeira... um momento legal, assim, da sua primeira aprovação, sei lá, quando você contou para os seus pais, ou como que você comemorou, como que foi a... Eu acho que eu posso contar esse do Senado, porque foi uma coisa que me marcou mais. Eu lembro que, assim, eu não tinha certeza se a minha colocação geral ia conseguir chegar, se eu ia conseguir ser chamada na primeira turma do Senado. E isso me afligia muito, assim, eu ficava, gente, será que eu vou ser chamada? Aí perguntava para as pessoas, assim, que poderiam saber. E aí uma pessoa falava sim, outra que não, aí ficava nessa indecisão. E aí eu lembro que quando eu fui nomeada, eu estava no curso de escrivão da PCDF, estava super cansada, e o resultado saiu de madrugada. Eu estava na casa do Carlos, voltei para casa... Mas foi tipo 1h30, Foi né? tipo meia-noite e meia, eu acho, uma coisa assim. E aí, como eu durmo cedo, eu já estava dormindo. E aí eu lembro que tinha uma colega nossa, a Nayara, que estava assim, uma posição na minha frente, ela também não tinha certeza, a gente estava agoniada e a gente dividia essa aflição. Eu me lembro de tu falar comigo no TAF disso. Pois é, ai, não sei se eu consigo, não. E aí, quando saiu, a Nay me ligou, mandou mensagem, não lembro, e ela falou, a gente tá dentro. E aí eu fui no quarto, eu morava com os meus pais na época, né, hoje eu não moro, mas na época eu morava com os meus pais, e aí gente, eu não consigo esperar até de manhã. Eu tenho que contar para os meus pais isso. E aí eu fui no quarto deles, assim, e eu não queria assustar eles, entendeu? Porque era no meio da madrugada. Aí eu, pai, mãe, calma, tá tudo bem. Foi a primeira coisa que eu falei. Só que eles já, meu Deus, o que aconteceu? E eu, mesmo eu tendo falado, tá tudo bem, eles assustaram. E aí eu falei, pai, mãe, passei no Senado. E aí eles levantaram, a gente deu um abraço triplo, assim, em conjunto. E a gente chorou, todo mundo chorou. Meu pai chorou, minha mãe chorou. Falaram, ai, filha, deu certo. Então, foi um momento que me marcou muito. E eu vou levar, assim, pro resto da vida. Porque a gente... meio que tira um elefante das costas, não sei. E a gente vê que tudo valeu a pena. Tudo. Tipo, todos os nãos que a gente recebeu, as provas que a gente negativou, as questões discursivas de outros concursos que a gente não sabia responder... tudo vale a pena no final quando você vê seu nome lá nomeado. É sensacional, assim. É um feeling, uma sensação que eu desejo para todo mundo que está assistindo aqui, que eu sei que está assistindo para ter essa inspiração. Pô, mas aí ninguém dorme mais, né? Meia-noite e meia, você conta um negócio desse, ninguém dorme mais. Eu não durmo. Vai ficar acordado até 3h30 depois. Direito, Não, eu me lembro que eu tava na casa do Carlos, porque a gente tinha se conhecido no bagulho que a gente foi lá do cursinho. São Paulo. E aí a gente foi jogar um jogo de tabuleiro e tal, porque tava nessa de sair, e aí a gente tava, tipo, né, esperançoso e tal. Aí fomos jogar um jogo de tabuleiro, aí eu falei, bom, meia-noite e pouco não vai sair, vamos embora. Aí fui eu e o Cris pra casa, não sei o quê. Chego em casa, abro o diário, me mandam, sei lá, vindo no Telegram. Aí eu, caralho, saiu. Aí eu peguei e liguei pro Carlos, tipo assim, 1h, eu ligando pro Carlos. Tipo, conhecia ele, mas não era... Tipo, ele era meu amigo, mas não era. Uhum. Aí ele me atendeu, saiu, o Carlos saiu. E o Carlos estava estudando há 10 anos pro concurso Senado. Então, tipo, legal. Um cara que... Aí ele, eu falei, saiu o resultado. Cara, ele desligou na minha cara. Tipo assim... Ele não falou comigo, ele simplesmente desligou. Deixou até o telefone ligado, assim, aí você só ouvindo. E aí, a pessoa te liga sem querer, sabe? Mas foi engraçado. Assim, porque o legislativo e as outras fases, bom, tipo, né? tu teve... Quem sabe, concurso policial. São problemas. muitas fases, né? Teve alguma, assim...
No TAF, eu cheguei no TAF, eu cagada de medo de rodar. A Carol, tipo assim, Não, gente. plena. Começou a correr, acho que ela deve ter dado umas 2 voltas mais que eu. Nossa, gente, mas isso daqui é mentira, tá? Eu quero deixar registrado. Que, assim, eu tava preparada pro TAF, mas eu nunca fui boa em correr. As outras coisas... Porque, assim, eu sou alta e, sei lá, me sentia muito pesada para correr, assim. Não era uma coisa fácil para mim. As outras eram tranquilo, mas corrida eu sempre ficava ansiosa, assim. Sempre me dava uma ansiedade no começo. Não, eu lembro até hoje. A Carol dando peixinho lá para conseguir chegar. Ela deu um peixinho, ela se jogou. Pô, você tinha que pedir essa Eu precisava ter imagem. Mas agora que eu já tomei posse, eu posso. Porque sabe que eu tinha medo? Te manda. Sabe o que eu tinha medo? De, tipo assim, pedir a filmagem e aí aparecer que quando eu caio, na verdade, estava 12:1. 12:2. Agora já era. O VAR não vai voltar depois assim. Já foi. Cara, porque eu acho que o examinador, porque, assim, contextualizando, eu tava chegando, tipo, faltava, sei lá, uns 4 metros, eu acho. Assim. E aí só que aí eu olhei e tava, tipo, 11:58. E o meu joelho meio que saiu do lugar, assim, eu senti que ia sair. E aí eu peguei. Cara, foi aquele milésimo de segundo. Se eu me jogar pra trás, eu perdi. Se eu me jogar pra frente, tenho chance. E aí eu, tipo, meti um peixinho real. Ela meteu, velho. Eu tenho até hoje a marca aqui, ó. Foi muito engraçado. Pra não deixar enganar. E aí, cara, eu não sabia se eu tinha passado ou não. Porque eu acho que o examinador, tipo... Também, ele ficou nervoso. Ele ficou nervoso. Passa Eu essa lembro ele maníaca falando, aqui. por favor, não faz nunca mais isso comigo. Se tem alguém que pode ser policial, é essa aqui, tá? Aí começaram a chamar, tipo assim, chamou os bombeiros, chamou a ambulância. Eu só queria saber, quando o cara, tipo... O examinador veio, a candidata apta, e me levantou, eu falei, tá tudo bem, pode todo mundo ir embora. E aí o examinador pediu aposentadoria depois dessa emoção. Não, mas assim, o que eu acho legal que eu vi nessas fases é o tanto... Assim, porque pelo menos as baterias que eu fiz eram de mulheres, né? E o tanto que uma mulher inspirou a outra e deu apoio para a outra. Foi muito bonito de ver, assim. Tava todo mundo torcendo por você. Quem já tinha terminado a corrida tava lá, não, vamos, vai dar certo, vamos. E eu acho que esse apoio é fundamental, assim, até para a gente construir uma equipe policial sólida. Porque a gente sabe que a gente pode contar na hora do sanhaço com seu colega. E eu acho que isso que é importante em curso de formação, é você criar esse vínculo com seus companheiros. E eu acho que a gente conseguiu construir isso muito bem, pelo menos eu digo assim, no nosso curso, né? De todo mundo, mas especialmente das mulheres. Uhum. Eu vi no curso de formação uma mulher apoiando a outra e seu joelho estava ruim no curso de formação. E vamos, Carol, a gente ajuda, vamos. Então, isso foi essencial, assim, com certeza. Você falou aí do dia legal, tal, que foi bacana, esse momento lúdico com sua família. Mas e você realizou sonhos materiais, assim, tipo, nossa, consegui? Ai, gente, sim, eu consegui comprar meu apartamento, né? Aí por isso que eu não moro mais com os meus pais. Eu comprei na planta e esperei construir, deixei do jeito que eu queria. E hoje eu moro no meu cantinho, então foi uma realização muito grande para mim, assim, ter o meu lugar e conseguir deixar ele do jeito que eu queria. É um lugar pequenininho, mas como é só para mim, né? Então tá bom para o começo. Deve ser organizada essa casa. Nossa Senhora. Tipo assim, a pessoa deve deixar um garfo para falar. Tá torto aqui. Gente, eu tenho sério problema de toque. Mas eu tô tentando trabalhar com isso. Não, é melhor do que ser desorganizado. Muito melhor. Eu sou desorganizada, minha casa é uma zona. Tipo assim, toda vez que a empregada chega lá, eu peço desculpa. Sério, eu tenho vergonha de chamar empregadas novas, porque aí eu vou ter que, tipo, explicar tudo que eu sou desorganizada pra outra pessoa, entendeu? E aí toda vez que... Esses dias chegou lá, e aí chegou, era 8 da manhã, ela me ligou, eu tava dormindo. Aí eu acordei o Cris. Aí eu... Amor, vai lá embaixo, abre pra ela, que eu tô com vergonha. Aí tu pede desculpa por mim. Não, assim, o que é a maior dificuldade que eu encontrei até o momento é cozinhar, né, gente? Porque, assim, cozinhar não é pra mim. Eu sei sobreviver.
Por enquanto. Vamos ver. É porque, assim, tem pouco tempo que eu moro sozinha também, né? Então, vamos Desenvolvendo. ver. Carol, antes da gente encerrar aqui, vou pedir para você mandar um recado pro pessoal que está estudando, que está na caminhada aí rumo à primeira aprovação ainda. Antes disso, você acha que a primeira aprovação abre portas? Tipo, agora eu... Eu acho que motiva, assim, quando você vê seu nome lá, você fala, cara, é possível, entendeu? Não é complicado, mas é possível. Então, acho que dá um estímulo maior, assim, para você continuar e alcançar o seu sonho, assim, o seu concurso meta. Você acha que é válido esse papo de concurso escada? Acho, porque, inclusive, foi o meu caso, né? O concurso do Ministério, até por ser temporário, foi um concurso escada para mim, mas que me ajudou muito a crescer como servidora pública também, a aprender. Então, acho que é super válido, sim. Se a pessoa não desanimar, né? Porque tem isso. Tem gente que acaba, não, vou ficar aqui só um pouquinho de tempo, vou continuar estudando, e acaba ficando. Meio que... Mas eu acho super válido, até para crescimento pessoal mesmo. Acho que acomoda, né? Acomoda, já vi acontecendo. Mas... é porque tem gente que começa a receber o dinheiro lá e tudo, e aí não anima mais. Mas não façam isso, gente. Se o seu sonho é outro concurso, continue estudando para ele. Às vezes trabalha menos, é de boa, o chefe é de boa, o ambiente é bom, e aí, pô, será que vale a pena? E não. Vou pedir para você mandar um recado pro pessoal, aí você pode olhar para aquela câmera ali, mas antes disso, vou lembrar mais uma vez, última vez, para você deixar o like no vídeo, fazer sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho com as notificações e lembrar que aqui na descrição você vai encontrar o cupom POD15. Com ele, você vai lá nos mapas da Lulu, tá? O link também tá aqui na descrição, e nos combos você vai ter 15% off nos melhores mapas mentais do mercado, que ajudam muita gente, inclusive ajudaram aqui a Carol Castro nas aprovações que ela conseguiu, diversas áreas, enfim, ao todo 13 aprovações. A Laura tem uma coletânea de aprovados aí. Muitos alunos, eu esqueci a última vez que ela me passou, não sei se eram mais de 5 mil alunos, enfim. A galera lá, 50 mil, sei lá, um negócio assim de alunos. Loucura, assim. Então o pessoal gosta muito, ela tem muitas entrevistas com aprovados, ajuda muita gente. É validado aí, né? Inclusive ela fez o concurso da PF estudando pelos mapas dela também. Pod 15, aproveitem aqui na descrição do vídeo. Carolina Castro, 13 aprovações, né, nas mais diversas áreas, como a gente já falou, tem controle, tem legislativo, tem polícia, tem tribunal. Queria que você mandasse um recado aí para quem está em busca da primeira aprovação, em busca da primeira nomeação, do primeiro abraço triplo com a família. Dando um recadinho ali para aquela câmera. Assim, gente, é o que eu sempre falo. Concurso é um investimento a longo prazo. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente está começando agora, a gente vai poder colher no futuro, mas que vai valer a pena, porque vai ser um investimento que vai demorar, às vezes, né? Não que eu esteja torcendo por isso, mas normalmente demora um pouco para sair, mas que no final vale a pena, porque você acaba recolhendo muito do que você plantou. Então, o meu desejo é que vocês não desistam e que vocês continuem firmes. Não se cobrem tanto, não se comparem com ninguém e continuem fazendo lá no dia a dia a sua rotina, que uma hora, naturalmente, as aprovações vão começar a surgir e você vai poder dar um abraço triplo, quádruplo, quíntuplo na sua família e quem estiver sempre te apoiando. Obrigado, Carolina Castro, por ter topado aqui o convite. Eu tenho certeza que ajudou bastante muita gente que acompanhou a gente aqui, né, em tempo real e vai acompanhar também a gente aí nos próximos dias com os cortes dos principais momentos aqui. A gente vai postando. Manda lá para seus amigos, suas amigas, pessoal do futebol, pessoal, enfim, do órgão que você passou, do curso de formação, do Senado. Manda lá. E se você é concurseiro, por favor, saiba que o Pode Passar sempre vai trazer aqui alguém que vai te ajudar nessa tua caminhada rumo à aprovação. Obrigado, Carol. Obrigada a vocês, gente. Foi muito legal a conversa. Que bom que deu certo. A gente até tentou, né, trazer aqui, fazer ao vivo, só que foi de última hora, não deu certo e tal. Mas acho que o recado foi dado aí, o pessoal consegue depois assistir, que nem você, vezes 2. Eu me assisto no vezes 2. Você acha que não? Eu só consigo me assistir no vezes 2. A Carol assiste 3 entrevistas dela no vezes 2. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos. Valeu.